Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2251. Leonel realmente esperou por esses dias. Ele não se mexeu, não verificou sua mãe, simplesmente meditou nas profundezas do espaço, sem pensar em água ou comida, ou mesmo entretenimento. Toda a sua mente estava focada em compreender o caminho da força vital da estrela, o mesmo caminho que ele talvez tivesse negligenciado mais até este ponto. Ele não confiava inteiramente em Anastasia. Na verdade, ele inteligentemente assumiu que ela falharia. Se fosse esse o caso, ele teria que fazer o que pudesse para acelerar o processo o máximo que pudesse. Ele não podia, não queria, deixar Aina naquele estado por um segundo a mais do que o necessário. Eurion também não se mexeu. Ele poderia ter 14 anos, mas o tempo parecia irrelevante para ele. Ele tinha a paciência de um monge que viveu por um número impossível de anos. Ele não disse nada e até parecia respirar apenas algumas vezes por dia. Lentamente, porém, seus ferimentos estavam se tornando muito melhores. No final do quarto dia, ele havia se recuperado muito. Se outros vissem quanto tempo estava demorando para ser totalmente recuperado, especialmente aqueles que entendiam a verdadeira majestade da raça de Plutão, eles ficariam sem palavras. Este era um homem que havia curado seu braço e perna sendo cortados em um instante de tempo, como se nada tivesse acontecido. Só se poderia dizer que aqueles que o prejudicaram eram realmente monstros. Sinto muito, Leonel, não existe tal nodo inato aqui. Os olhos de Leonel se abriram, e ele assentiu levemente. Ele já esperava isso. Ele se levantou, ou melhor, deixou seus pés caírem de sua posição meditativa, e deu um passo à frente, cruzando a distância para Eurion em um instante. Ele ergueu o pé novamente para dar mais um passo, mas a grande mão de Eurion pousou em seu ombro. Ou melhor, metade de sua palma tinha. Ele era muito maior que Leonel, que a outra metade de sua mão pendia. Eu sei que você não vai me ouvir, mas eu sinto que deveria dizer isso de qualquer maneira. Absorver os nodos inatos dos outros nunca será perfeito. Sempre haverá alguma falha oculta, mesmo que você use os melhores métodos disponíveis para você, ou mesmo para mim. Quando chegar a hora de você se tornar para entrar na nona dimensão, isso só irá impedi-lo. Se você quiser novos nós, o melhor curso de ação é formá-los por conta própria. Leonel virou um olhar ardente para Eurion. Fluxos de fumaça negra quentes ao toque ainda saíam dos cantos de seus olhos e das solas dos pés. Embora estivessem muito mais fracos do que antes, Eurion ainda sentia aquela dor lancinante quando encontrava o olhar de Leonel, e era ainda mais exagerada agora do que no passado. Eurion hesitou novamente. Matar já é um fardo pesado o suficiente no caminho a seguir. Se você arrebatar coisas importantes daqueles que você mata em cima disso, isso tornará as coisas ainda mais difíceis. Se além disso, o que você arrebata for de importância suficiente para que você dependa muito dele para progredir, o fardo será ainda mais pesado. E isso não é só para você. Se você usar esse método para ajudar seu ente querido, ele também sofrerá. Leonel não disse nada. Eurion estava falando sobre um conceito tão abstrato que era para qualquer um entender isso, mas ele já sabia que existia no momento em que Anastasia lhe disse que era impossível reviver a mãe de Aina porque Aina era muito poderosa. Essas linhas de tempo, de destino, de karma, como você quisesse chamá-las, poderiam prender qualquer um. E quanto mais poderoso você se tornava, mais pesado se tornava o fardo. Não há fardo que eu não possa carregar, disse Leonel antes de desaparecer. O lábio de Eurion se contraiu. Ele nem perguntou sobre como forjar seus próprios nodos inatos. Mas no final, Eurion suspirou. Qual seria o sentido se ele tivesse? Só se podia fazer tal coisa quando se tinha uma oportunidade extremamente especial, e mesmo isso não era necessariamente isento de riscos. Leonel estava aprendendo em primeira mão o quão perigoso era ter poderosos nodos inatos. Se ele pegasse um dos outros, como ele já tinha, ou se ele forjasse novos, seria ainda mais perigoso. Esta era uma regra tão importante que até o próprio Eurion tinha apenas um único nodo inato. Seu pai se recusou a permitir que ele forjasse mais, embora ele definitivamente pudesse. Ele poderia até substituir todos os 10 de seus nodos por nodos inatos se assim o quisesse. Leonel voltou para o local de sua mãe. Ela se sentou em uma reunião com o restante do Lucknix, ou talvez o que o Lucknix se tornaria. Eles pareciam estar no meio de uma guerra contra uma existência que eles nem conseguiam nomear. Mas Leonel apareceu do nada, fazendo com que o Lucknix de repente se levantasse violentamente, pronto para lutar. Pare! Este é o homem que derrotou a criatura. Você deveria estar agradecendo a ele. Alienor disse com uma voz poderosa. O Lucknix ficou surpreso e depois congelou no lugar. Leonel olhou em volta, ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo. É hora de voltar para casa, mãe. O olhar de Alienor piscou e as expressões do Lucknix mudaram. Quando sua matriarca teve um filho? E quando ele cresceu tanto? E tão poderoso nisso? No final, Alienor assentiu lentamente. Ela só continuou essa farsa porque achava que ainda seria importante para a zona. Mas como não era, tudo bem. Venha comigo, disse Alienor a Leonel. Embora eles estivessem saindo, ainda havia certas coisas que ela queria mostrar a Leonel primeiro. Pare! Um homem estava com um olhar furioso. Ele estava praticamente vomitando fogo quente. Esta era sua esposa de quem eles estavam falando, como ousa. Estrondo. O punho de Leonel era como uma maré de calor fumegante. Capítulo 2252. Leonel podia adivinhar qual era o problema, ele simplesmente não tinha tempo para se preocupar com isso, ou mimar os sentimentos desse homem. Só porque não havia nó inato da força estelar vital neste momento, não significava que não havia um em seu tempo, e ele queria descobrir antes de decidir qual seria seu próximo passo.
Cada segundo que alguém o atrasava, era mais um segundo que Aina passaria morta. Essa pessoa teve sorte de ser um membro da família Lucknix, ou então ele o teria matado diretamente. Embora soubesse que o tempo não funcionava linearmente, ele ainda não queria arriscar o que poderia acontecer se a pessoa errada morresse. Mas sua mensagem era clara e óbvia. Alienor olhou para essa cena com uma expressão complicada, mas não disse nada. Ela sabia que seu filho não estava de bom humor e, embora não soubesse o que ele tinha ido fazer nos últimos dias, sabia que estava definitivamente relacionado a Aina. Seja mais gentil com eles não entendem, disse Alienor depois de alguma hesitação. Acho que eles entendem mais do que disseram abertamente, respondeu Leonel. Ou mais precisamente, eles não repetiram isso antes de você nos últimos dias. Mas a família Lucknix aqui não é a mesma que conhecemos de nossa linha do tempo. O homem tossiu um bocado de sangue, sua situação bastante abatida. Se não fosse pelo fato de que de repente ele sentiu um calor crescente cobrando através de seus caminhos nodais, ele já teria tentado se levantar e avançar. No entanto, ele percebeu que se fosse mais imprudente, queimaria até virar cinzas de dentro para fora. O olhar de Alienor cintilou, mas ela não disse nada. Depois de um momento, ela se virou e começou a levar Leonel embora. Ela sabia que suas palavras também estavam corretas, mas era difícil fazer perguntas diretas para as quais ela já sabia a resposta. Isso causaria suspeitas e tornaria sua tarefa mais difícil. Mas isso não significava que ela não tivesse feito sua própria pesquisa. E era exatamente para isso que ela estava levando Leonel. Não tenho certeza do que estava acontecendo aqui, mas havia uma besta poderosa localizada nesta região que estava supervisionando muitas coisas. Por alguma razão, porém, nunca agiu pessoalmente para acabar com o resto de nós como se estivesse desconfiado de alguma coisa. Mas isso... Alienor saiu da passagem subterrânea e entrou em uma sala de violeta levemente brilhante. O olhar de Leonel se aguçou. Até onde a vista alcançava, havia inúmeros tubos cheios de um líquido espesso e violeta pálido. Era muito mais parecido com o gel do que qualquer outra coisa, e era resistente o suficiente para manter os humanos dentro deles no lugar. Este líquido violeta, ele o reconheceu. Ele definitivamente sentiu isso de Richard. Nos últimos anos, esses 3 planetas têm sido como uma fazenda. Essa é a melhor palavra que posso usar para descrevê-lo. 90% eram fábricas como esta, enquanto os 10% restantes eram terras mais parecidas com as que estavam na moda, e a última era governada por nossa família Lucknix. Na realidade, éramos mais como fazendeiros, tendo filhos, criando-os, apenas para ter a maioria deles escolhidos para esse experimento científico doentio. Eu já senti o peso dessa força antes, daquele garoto Richard. Eu sei que eu disse que você pode estar interessado nisso, mas agora estou muito feliz que você não tenha prestado atenção às minhas palavras bobas. Eu não sei o que é essa força, mas ela é incrivelmente perigoso. Está bem claro para mim que eles nem confiam em si mesmos com esse poder, e é por isso que eles escolheram fazer experiências conosco, embora eu não saiba por quê. Leonel sabia exatamente o porquê. A raça humana foi a mesma raça que conseguiu aceitar os poderes das bestas divinas. Quem sabia que outro tipo de potencial eles poderiam ter adormecido? Essa força violeta parecia poderosa, extremamente poderosa. Mas também era algo que ele sentia que ninguém poderia controlar porque as palavras vieram a ele como uma maré, porque eles quebraram as leis fundamentais da realidade. Nesses poucos dias, ele só tinha desviado sua atenção de melhorar sua força estelar vital por um único motivo, que era falar com um de seus prisioneiros. Amar. Naquela época, ele descobriu exatamente qual era a habilidade da força violeta. Ele quebrou as leis da causalidade, as regras mais fundamentais da troca equivalente. O que quer que você tenha dado, você sempre recebeu mais em troca. Se você perfurasse com 100 libras de força, explodiria com 200 libras de potência. Se você corresse a 10 km por hora, você se encontraria no final dessa hora tendo corrido 15 km. Você poderia trocar anos por mais anos, tempo por mais tempo, era fundamentalmente impossível por natureza, não importa o quão forte você fosse, e definitivamente independentemente de quão fraco você fosse. Os ventos violetas sobem para o norte. Leonel sentiu seu corpo tremer e de repente se curvou violentamente, seu corpo tremendo. Ele tossiu, sentindo algo dentro dele se mexer. Foda-se, disse ele friamente. A figura agitada na poça de carmesim parou, sua conexão com Leonel sendo violentamente dilacerada. Leonel ficou de pé como se nada tivesse acontecido. Mãe, vou levar essas fábricas conosco. Alienor, que acabará de passar de preocupado com Leonel para confuso, não pôde dizer muito quando Anastasia apareceu e começou a engolir as fábricas como se nada tivesse acontecido. Todos esses foram fracassos, Leonel sabia disso. Na verdade, o fato de Richard continuar a viver no verso dimensional significava que todo o projeto era um fracasso sem sentido, tanto que eles os abandonaram todos juntos. No entanto, Leonel ainda os levou. Quanto ao que ele queria fazer com eles, talvez só ele soubesse. Capítulo 2253. A outra coisa que quero mostrar a você, disse Alienor depois que Leonel terminou. Alienor conduziu Leonel pelas catacumbas um tanto familiares novamente, mas desta vez, havia uma barreira à frente, formada pela família Lucknix. Parecia que eles quase adivinharam que era para lá que Alienor iria. Ou melhor, eles presumiram que este seria o primeiro local que ela trouxe Leonel, e até começaram a duvidar de seu próprio julgamento até que finalmente apareceram. Leonel se moveu, mas Alienor segurou seu ombro, parando-o. Ela não usava muita força, mas Leonel não apenas casualmente afastava o braço de sua própria mãe, pelo menos ela pensava assim. E felizmente, ele não parecia estar com raiva o suficiente para fazê-lo. Ela mentiu levemente.
Leonel era esperto demais para casualmente deixar escapar algo tão prejudicial para eles. Ele provavelmente só ligou para a mãe dela para ter alguém para lutar, era incomum, mas o que disse a Alienor foi que seu filho ainda era uma criança. Leonel pode ter 26 anos, mas era difícil crescer e amadurecer quando tudo era tão fácil para você, e ainda mais difícil quando você tinha que fingir muito de sua aparência externa. Alienor sabia exatamente como era isso. Isso não era apenas porque ela era uma princesa com um pai como o Imperador Fawkes, mas também porque ela era extremamente talentosa desde tenra idade. Demorou muito tempo e conheceu Velasco para finalmente amadurecer e se tornar a mulher que era hoje. Mas mesmo assim, ela teve sua mãe. O método de Velasco de criar Leonel havia se tornado um guerreiro autoconfiante e perfeito. Ele poderia enfrentar o campo de batalha sem uma mudança em sua expressão, e até mesmo sorrir com isso. Ele era um verdadeiro Morales. Alienor não odiava o que seu marido havia escolhido fazer. Velasco provavelmente sabia o tipo de situação em que estavam e que, muito em breve, teriam que enfrentar um mundo muito maior do que o seu. No entanto, ainda havia negligenciado Leonel como pessoa. Não inteiramente, é claro. Como Velasco conhecia o tipo de pessoa que Leonel era, ele foi capaz de moldar o caráter de Leonel com apenas 2 palavras: respeito e persistência. Outra criança não entenderia uma coisa tão abstrata, mas Leonel cresceu em torno dessas 2 palavras, lentamente moldando suas definições em seu próprio entendimento até se tornar um homem sensato que podia ver o certo do errado. Ele ainda sabia o certo do errado. Sua mente estava mais do que afiada o suficiente para entendê-la, ele simplesmente não se importava agora. E era isso que faltava. Quando a lógica não podia levar Leonel a porque ele deveria se importar, então outra coisa tinha que se importar. Alienor ignorou todos os outros e olhou Leonel nos olhos, segurando as 2 bochechas. A névoa negra ondulante que vinha do canto de seus olhos chamuscou suas mãos e as queimou lentamente, mas ela não pareceu notar, olhando para Leonel cada vez mais fundo, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Pequeno leão, meu pai disse algo sobre você que eu não consigo entender, mas ainda acredito ser verdade. Ele disse que você e seu pai são os 2 maiores homens que ele já conheceu. Você quer provar que nós 2 estamos errados? Leonel não disse nada, olhando para a mãe. Ele se sentiria muito melhor se pudesse simplesmente passar por cima de todos eles, ele sabia que o faria. Ele não tinha desabafado o suficiente contra a cauda das sombras, só não era tão satisfatório quando não era seu próprio poder bruto, não era tão agradável. Seu pai era um homem que guardava esse tipo de raiva dentro de si, mas você sabe o que aconteceu quando ele perdeu o controle sobre sua própria mente? Ele machucou Anastasia, uma companheira que estava ao seu lado há incontáveis anos. O Palácio do Vazio, os ramos mais profundos e ocultos da família Morales, o culto dos 3 dedos. Todas essas eram existências que seu pai poderia ter destruído sempre que quisesse. Teria sido fácil, apenas um estalar de dedos. Você sabe por que ele não fez? Porque ele os deixou insultá-lo pelas costas. Para mostrar medo em seu rosto e ainda tramar contra seus interesses no escuro? Você acredita que seu pai era estúpido, pequeno leão? Os punhos de Leonel se cerraram, o rastro de fumaça se tornando cada vez mais espesso. As mãos de Alienor estavam praticamente pretas agora, mas ela ainda não soltou as bochechas de Leonel, seus olhos olhando para ele com um olhar levemente lacrimejante. É porque eles não valiam o seu tempo. É porque ele tinha um objetivo maior. É porque ele foi capaz de colocar sua satisfação temporária em prol de algo maior do que ele mesmo. Ele não conseguia obter satisfação dos outros. Ele só conseguia encontrá-la dentro de si mesmo. Sem dúvida, haverá muitos que especulam sobre a morte de seu pai. Muitas pessoas ignorantes que não entendem o que ele realmente enfrentou e acreditam que ele simplesmente se superestimou. Ele já pensou nessas pessoas? Ele se importou em olhar para eles? Os punhos de Leonel estavam cerrados com tanta força que se contorceram apesar de seu controle constante de costume, o espaço ao redor dele se estilhaçando sob uma onda estrondosa de destruição. Leonel respirou fundo, os ventos ao redor ficando agitados antes que ele se acalmasse lentamente. Ele havia perdido a conta do número de pessoas que havia matado para desabafar sua raiva. Ele sempre acompanhou um número exato, mas agora estava perdido para ele, dançando dentro de uma densa bolha de memórias além dele e acessível apenas ao seu eu iluminado. E era possível que nem ele tivesse se preocupado em contar. O número estava facilmente na casa dos trilhões, um número impossível, vasto e interminável como os rios de sangue. E no entanto, a raiva ainda estava lá, ainda estava latente, ainda estava transbordando, fervendo e chacoalhando como se seu corpo fosse uma tampa que estava tentando abrir. Ele não tinha feito aqueles que realmente atacaram seu pai pagarem. Eles já estavam mortos em suas mãos. Tudo não tinha sentido, um vasto abismo de vazio que só se aprofundava a cada morte, muitos dos quais não haviam feito nada e eram tão inocentes quanto poderiam ser. Ele se sentiu mal? Não, ele realmente não conseguia, ele não tinha mais capacidade. Ele sabia que estava errado. Isso, pelo menos ele podia admitir. Ele fechou os olhos e a fumaça diminuiu em um fluxo lento mais uma vez. Ele queria que essa ira desaparecesse? Não, mas ele iria direcioná-lo para onde era merecido. Capítulo 2254. Alienor sorriu levemente, beliscando as bochechas de Leonel como se ele ainda fosse um garotinho. Ela não tinha conseguido fazer isso e teve prazer em cada segundo. Infelizmente, ela não conseguiu ver a expressão envergonhada de Leonel. Ela tinha certeza de que um jovem de 26 anos tendo suas bochechas beliscadas por sua mãe assim poderia reagir com um rubor, mas Leonel apenas olhou para ela com certeza e estabilidade. Interiormente, ela não pôde deixar de rir para si mesma. Confiança e autoconfiança não eram algo que faltava a Leonel. Metade de seu discurso provavelmente era inútil. Seu filho não obteve a validação dos outros, mas o problema era que ele estava trilhando um caminho de crueldade do qual era quase impossível voltar atrás, e ela não tinha certeza de que o havia ajudado a voltar. Ela só podia esperar que ele tivesse mais controle sobre suas emoções.
No mínimo, expor o relacionamento deles para que ele tivesse um motivo para entrar em outra briga estava muito abaixo dele, e ele provavelmente sabia disso também. Alienor soltou Leonel e este levantou a mão. Com um flash, seu corpo mudou, crescendo cerca de meio pé. Seus olhos ficaram dourados e suas pupilas tornaram-se linhas afiadas e cortadas. Seu cabelo ficou furioso e agressivo com uma cor dourada branca que brilhava como o sol, e seu rosto, geralmente sem pelos faciais, ganhou costeletas igualmente agressivas. Seus caninos se alongaram e garras cresceram de suas mãos. Seu coração batia como o rosnado de uma fera e as linhagens dos Lukniks diante dele pareciam esfriar em um fluxo gelado, seus corpos congelando no lugar. Não importa o quanto tentassem, eles não conseguiam reunir coragem para revidar. Alienor assentiu ligeiramente. Leonel realmente tinha um método não violento de lidar com essas pessoas. Qual foi o fator de linhagem da coruja estrela nevada para o fator de linhagem do tigre dourado? Especialmente quando um de seus braços estava revestido com a besta divina da criação. Os dois passaram, e os membros do Lukniks pareciam se resignar com a situação. O que mais eles poderiam fazer? Estava claro que esse filho de sua matriarca estava muito além de sua compreensão. Quando eles entraram no templo, que era mais uma vez extremamente familiar para Leonel, sua expressão não pôde deixar de ficar séria. Se é que era possível que seu eu atual se tornasse mais sério. Na posição de onde Leonel havia encontrado a tábua de bronze pela primeira vez, ainda estava lá. A diferença era que havia uma tábua de prata presente também, e ainda por cima, uma tábua de ouro. A confusão pintou os pensamentos de Leonel. Por que isso estaria aqui? E se estava aqui agora, então por que não estava aqui no futuro? Lógica diria ele que era porque ele o havia levado aqui e agora. Então como poderia estar aqui no futuro? Mas então por que todo o resto não funcionou assim? Ele tinha acabado de destruir o mundo da limpeza dimensional, então como ele poderia se beneficiar no futuro? Estava claro e óbvio que o tempo não funcionava linearmente, então outra coisa deve tê-lo levado. Mas então o que isso significou para o evento atemporal? As pupilas de Leonel se contraíram. Eurion havia dito que deveria haver um evento atemporal que ocorresse aqui, então onde estava? A menos que, a cauda das sombras. Os pensamentos de Leonel giraram. O tempo em torno de um evento atemporal deve ser mais rigoroso no fluxo do que outros pontos no tempo. Era mais fácil cortar, repetir e reorganizar pontos normais no tempo. Mas um evento atemporal foi corrigido. O que aconteceu aqui definitivamente reverberaria no futuro. Parecia que Leonel estava muito correto em não matar aquele homem com um único punho. Se ele, dependendo da relação que tivesse consigo mesmo, poderia muito bem ter acabado com sua própria vida. Leonel não teve o arrepio frio de uma reação que se poderia esperar de tal revelação. Se alguma coisa, isso só o encorajou porque significava apenas que ele estava correto mais uma vez. Algo lhe disse para ser cauteloso e ouvir sua voz interior e suas habilidades de cálculo nunca lhe falhou. Então, o que significa se eu peguei aqueles que deveriam ter se tornado membros da família Viola? O que mudaria? No momento em que Leonel teve esse pensamento, ele imediatamente se sentou onde estava. Sem uma palavra, ele entrou em um intenso estado de meditação. Alienor não deveria dizer nada, mas ela se conteve. Ela tinha tentado meditar na tábua dourada também. Ela pensou que com seu talento seria uma coisa simples ver o que estava do outro lado. Ela já havia formado o fator de linhagem da raposa de cauda estrelada muito antes de qualquer outra pessoa no Lukniks. Como ela esperava, as coisas fluíram suavemente de um passo para o outro, e ela formou o fator de linhagem do urso de luz cintilante, e logo conseguiu formar o fator de linhagem do tigre dourado, embora tivesse exigido muito mais esforço. Mas quando ela chegou à tábua dourada, ela não conseguia nem sentir o que era a criatura escondida lá no fundo, muito menos compreendê-la. Ela até sentiu, pela primeira vez em sua vida, mesmo que dedicasse anos a isso, nunca teria sucesso. O que ela não sabia, porém, era que Leonel não estava tentando meditar na tábua dourada. Com um único olhar, ele sabia que seu corpo atual não tinha o que era preciso. Não seria nada mais do que uma perda de tempo. Se ele tivesse que adivinhar o que seria necessário, ele teria que fazer uma das três coisas. Ou se torna um soberano de luz e estrela, eleva seu nodo inato da força da estrela escarlate para pelo menos a 8ª dimensão, provavelmente mais perto do pináculo e perto da 9ª, ou compreende tanto a luz quanto a força estelar para o estado de vida. Ele alcançaria esse nível um dia, mas isso não era hoje. Seu objetivo era diferente. Capítulo 2255. Eram apenas suposições de sua parte, e poderia muito bem levar mais do que isso. Mas o que mais importava para ele agora eram quais mudanças ocorreriam no futuro. Meio-dia depois, ele abriu os olhos com uma luz confiante. De fato, as mudanças que ocorreriam no futuro já deveriam ter ocorrido, caso contrário, as tábuas de prata e dourada já não estariam faltando. Mas não era por isso que ele havia meditado por meio-dia, ele já havia concluído isso nos primeiros minutos. Em vez disso, ele estava confirmando outra coisa. Ele tinha certeza. Ele poderia usar eventos atemporais para mudar o futuro. Esta pode ser a chave para reviver seu pai. Se ele jogasse suas cartas corretamente, ele definitivamente poderia mudar esses eventos, disso ele tinha certeza. Quaisquer que fossem os outros detalhes, ele não se importava. Mas ele precisaria ser capaz de fazer uma coisa, ele teria que ser capaz de prever um evento atemporal antes que ele acontecesse. E se ele não pudesse, então ele teria que acionar um ele mesmo. Ele tinha certeza de que poderia fazer isso porque Eurion havia deixado bem claro o que era necessário para que alguém aparecesse, e esse foi qualquer evento que fez com que a Estrela do Norte se aproximasse. Esses eram os pensamentos de um louco. Todos queriam evitar tais eventos com o melhor de suas habilidades, porque isso significaria que a própria existência estava um passo mais perto de ser destruída. Mas Leonel não parecia pensar nisso. Ele não tinha acabado de parar um evento atemporal? Então o mundo já lhe devia. E mesmo que não o fizesse, e daí? Em sua mente, ele já sacrificaria o mundo por causa de Aina. Ele já havia feito isso antes.
Se fosse por causa de seu pai, ele sacrificaria a própria existência. Leonel ergueu os olhos e descobriu que sua mãe ainda estava ali, paciente e sem pressa. Quando ela viu que Leonel abriu os olhos sem qualquer mudança, ela sorriu compreensivamente. É muito difícil de compreender. Não seja muito duro consigo mesmo. Pelo que posso dizer, você precisa de algo além da afinidade entre luz e estrela para ter sucesso. Você precisa de uma compreensão profunda dos dois que existem além deste reino. Não acredito que mesmo esses mundos externos achariam fácil. Definitivamente havia muitos especialistas em vida e estrela por aí, Leonel tinha certeza. Mas eles não tinham a flexibilidade do corpo humano. Foi isso em conjunto com a afinidade adequada e a manipulação da força que poderia permitir que eles tocassem nesse poder. Ainda estava além do Alienor atual, mas Leonel estava confiante de que ela alcançaria esse nível em breve. Quanto a ele sentiu que estava garantido. Leonel não corrigiu sua mãe sobre o que ele estava meditando, era verdade de qualquer maneira. Ele, de fato, não tinha capacidade de reivindicar o nível mais alto de seu fator de linhagem ainda. Com um aceno de mão, as tábuas de prata e ouro foram levadas com ele. Isso é tudo? Ele perguntou. Sim, podemos ir agora, confirmou Alienor. Leonel deixou sua mãe entrar no cubo segmentado. Ele olhou em volta, tentando ver se conseguia identificar alguma coisa. Em um número desconhecido de anos, a Ordem Estelar Sábia viria aqui e depois se ligaria à tábua de bronze. Ele já havia verificado o tablet, mas definitivamente não havia sinal da Ordem Estelar Sábia, e ele havia desaparecido há muito tempo do cubo segmentado, até mesmo levando Vice e Kandui com ele. Era quase divertido como ele não tinha usado os dois para salvá-los como um trunfo, mas agora ele nunca seria capaz. Ele não se importava muito, a Ordem Estelar Sábia pelo menos nunca havia machucado ninguém ao seu redor. Embora se isso era porque Leonel era ignorante de quando ele havia tentado ou não. Essa era uma questão que só o tempo diria, junto com quais objetivos a Ordem Estelar Sábia realmente tinha. Quando ele realmente não conseguiu encontrar nada, Leonel se virou e saiu, entrando no cubo segmentado e correndo em direção à Terra. Não muito tempo depois de ter feito isso, o marido da matriarca entrou no templo. Olhando em volta e vendo que eles haviam saído, ele surpreendentemente suspirou um suspiro de alívio, esticando as costas enquanto se inclinava para trás e pressionava contra os quadris. Droga, estou ficando velho demais para isso. Você é jovem agora, no entanto. Foda-se, maldito pirralho. Você tem tempo para entrar em contato comigo no futuro agora, mas e os últimos 3 anos? Você estava muito ocupado nas férias? Muito ocupado fodendo tudo com 2 pernas e um par de seios? Eu me ressinto disso, não tenho muito tempo de vida, você sabe. Achei que você seria mais legal comigo. Ah bah, você não está recebendo nenhuma simpatia de mim e dos meus velhos ossos. Quantas vezes eu experimentei a morte por sua causa? Agora você teme isso? Onde está a sua humanidade? Medo? A voz riu ruidosamente. Eu não temo nada. É fácil dizer isso quando você sabe que alguma parte de você vai viver, mas estou feliz que você finalmente fez essa escolha. Eu disse a você quando conheci que era um esforço infrutífero, e você simplesmente se recusou a ouvir. Em vez disso, você me colocou para não mencionar aquela pobre garota, em dificuldades de novo e de novo. Ela não vai se lembrar, mas eu vou. E lá vai você de novo, usando a lógica sobre tudo. O que aconteceu com a humanidade? Eu não te ensinei nada? A voz riu. Você me ensinou muito, velho. A humanidade não está na lista, no entanto. Tem algum respeito. Preciso listar alguns de seus maiores sucessos? Nossa, a lista é bem longa. Vamos ver, assim, aqui está roubando a esposa daquele imperador. E então houve a vez em que você mijou por cima da muralha da cidade. Ó certo. Também houve a vez em que aquela mulher te irritou tanto que você fez rap. Chega. Você descrever essas coisas tão simplesmente faz parecer que eu não estava certo. Você deveria ter mais respeito pelo seu mestre. Na verdade, você deveria me chamar assim pelo menos uma vez. Ó, você poderia olhar para isso. Sua 1327ª morte está a caminho. Boa sorte. O marido da matriarca praticamente puxou o cabelo. Falar com esse pirralho era realmente irritante. Dos céus, uma sombra apareceu de repente de um buraco negro escancarado e giratório. Uma segunda cauda sombria apareceu. Parecia que mudar os eventos atemporais não era tão simples afinal. Boa sorte. Mestre. Capítulo 2256. O marido da matriarca saiu no ar, de frente para o monstro nos céus. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, sem a menor intenção de se defender. Houve um ponto? Sua morte era inevitável. Ninguém jamais poderia dizer qual era o gatilho de um evento atemporal. Também era impossível dizer quantas pessoas teriam permissão para morrer, ou quantas você poderia salvar antes que a reação do evento atemporal tornasse o evento muito pior. Muitos já haviam tentado lutar contra os eventos atemporais antes. O mais forte deles enviou exércitos de mundos inteiros nesses eventos atemporais, perdendo um número incontável de especialistas, tudo em uma tentativa vã. O que ficou claro em todas essas tentativas foi uma coisa. Era impossível. Quanto mais você lutava contra um evento atemporal, pior ele se tornava, mais sangrento, mais violento. A melhor maneira de lidar com um evento atemporal era desacelerá-lo e minimizar o risco, com a esperança de descobrir qual era o ponto central de tudo isso e permitir que apenas esse evento acontecesse. Embora isso não mudasse o fato de que a Estrela do Norte definitivamente se aproximaria, ainda ajudaria aqueles relacionados ao evento a se sentirem um pouco melhor. Raramente, porém, um evento atemporal exigia a morte de apenas um pequeno número de pessoas. Em geral, eram necessárias pelo menos várias centenas, cada uma mudando o curso da história à sua maneira e causando uma maré de tsunami de mudanças no futuro distante. Ainda mais raro era que um evento atemporal exigisse a morte de apenas um único indivíduo, mas este foi exatamente um desses eventos. E esse único indivíduo que teve que morrer não era outro senão o marido da matriarca, ou mais precisamente,
Ordem Sábia da Estrela. Ele não usava nenhum outro nome, ou talvez tivesse vivido tanto tempo que esqueceu qual era seu nome original. Ele poderia ter perguntado a essas pessoas qual era seu nome nas primeiras vezes em que foi revivido pelos caprichos daquele terrível discípulo dele, mas ele não podia mais se incomodar. Ele não tinha mais paciência para isso. Além disso, ele preferia a Ordem Estelar Sábia. Ele era realmente muito sábio e muito bonito, embora isso não tivesse nada a ver com seu nome. A Ordem Estelar Sábia lhe convinha, também se adequava ao seu dever. Há muito tempo ele se tornará indiferente a essas mortes. Você pode ficar entorpecido com qualquer coisa se tiver experimentado o suficiente. Mas desta vez ele tinha um sorriso largo no rosto. Aquele discípulo dele finalmente conseguiu se recompor. Foi um dia lindo, de fato. Um lindo dia para morrer. Para outros a morte era o fim. Mas na realidade, para a Ordem Estelar Sábia, sua morte neste dia há tantos anos. Ou, na verdade, hoje sim, de fato, foi hoje. Como ele se esqueceu disso? Aquele bruto estava descendo dos céus. Ele não podia esquecer isso. Independentemente disso, a morte para ele foi apenas o começo. Para as pessoas deste mundo, os sábios eram extraordinários, eram talentos que precisavam ser acumulados e salvos. Mas eles eram profundamente falhos e, obviamente, não eram tão extraordinários se pudessem ser capturados tão facilmente em primeiro lugar. Para o mundo em geral, toda a existência lá fora, os sábios eram defeitos, imitações pobres da coisa real, imitações pobres de existências nascidas para serem deuses. A Ordem Estelar Sábia ergueu as mãos e riu em direção aos céus enquanto a cauda sombria descia. Vem aqui, seu grande bruto. No futuro vou matá-lo como crianças, vou banhar os mares em seu sangue e vou tingir estrondo. A Ordem Estelar Sábia foi atingida dos céus, colidindo com todo o planeta. Seu corpo só pareceu manter sua forma por um pequeno momento do outro lado antes de explodir em uma chuva de sangue, deixando para trás nada além de uma pequena bola transparente. Sua glabela etérea. Filho da puta, esse bastardo nunca me deixa terminar meu discurso. A Ordem Estelar Sábia flutuou como uma bala em alta velocidade pelas profundezas infinitas do espaço. Não seria até muito tempo depois, ele finalmente parou em um planeta com a força para que ele pudesse finalmente renascer e se tornar o Deus que ele sempre quis. A chamada centelha do verso dimensional foi outra bastardização de um conceito que existia na existência mais ampla. Pode-se até dizer que era apenas metade do quebra-cabeça, sendo a existência de sábios a outra metade. Havia apenas um problema. Para tocar em toda essa força, você tinha que morrer primeiro. Ninguém sabia por que isso acontecia. Alguns especularam que era porque você tinha que entrar em contato com a primeira dimensão para mostrar toda a sua força. Outros disseram que o corpo só poderia estimular seu maior potencial quando tivesse sido empurrado além de seus limites. Outros disseram que isso era simplesmente um reflexo da manipulação da força final, um estado em que você foi capaz de alcançar a iluminação do completo oposto do seu caminho. O que poderia ser o oposto de uma morte prematura senão uma vida muito mais brilhante e ardente do que outras? Não se sabia se alguém descobriria. Mas havia uma coisa que era conhecida com certeza absoluta. Para cada morte e renascimento de um Deus criança, a existência cresceria um passo mais perto de uma morte eterna. Sem falta, cada novo divino criança significava a existência de um novo evento atemporal. Até agora, as coisas podem muito bem estar se tornando claras para muitos. Cíntia Oma morreu e foi revivida, formando um evento atemporal. A boa notícia era que a morte de Velasco Morales havia ocorrido vários dias depois e havia esperança de que fosse considerada um evento diferente. A má notícia era que Velasco Morales tinha um grande número de laços com Cíntia Oman, e o ódio que Cíntia Oman tinha por Velasco foi talvez uma das poucas coisas que realmente a impulsionou. A mãe de Aina não pôde ser revivida nem mesmo por Anastasia devido à sua conexão. Comparado com a sétima dimensão, o nascimento de um Deus criança era tão impossível que era impossível colocar em palavras. Anastasia, o espírito mundial de um mundo completo, não pôde reviver a mãe de Aina porque a filha dessa mulher caída havia entrado na sétima dimensão. Cíntia Oma era uma Deus criança. Mesmo aqueles com conexões fracas com ela estariam fora do alcance de Anastasia. E quanto a Velasco? Mesmo a própria existência não seria capaz de trazê-lo de volta enquanto avançava em direção à destruição. Capítulo 2257. Em um local separado do tempo e do espaço, um homem estava sentado. Seu rosto era difícil de ver, mas não parecia ser porque ele fez qualquer tentativa de escondê-lo. Era mais que a força dos sonhos irradiando dele era muito forte. Isso fazia parecer mais uma massa densa de potencial do que o que ele realmente era. Um homem que havia atingido o limite de todas as coisas. Às vezes ele também esquecia quem era, não que isso importasse muito para ele. Ele havia alcançado o auge do mundo, mas havia perdido tudo ao longo do caminho. Seu pai, sua mãe, o amor de sua vida, seus irmãos. Um por um, eles o deixaram. Tudo para que ele pudesse se sentar aqui, no final da própria existência. Este foi o único local no mundo que permaneceu inteiro. Enquanto ele pensava em sua família, todo o resto já havia desmoronado. Não havia mais conceito de família, nem mais conceito de personalidade ou mesmo de vida. Ele provavelmente deveria estar morto também, mas era forte o suficiente para resistir a coisas que os outros não podiam. Foi muito divertido, na verdade. Foi só porque ele estava aqui que o mundo não pôde ser apagado e começar de novo. Só depois que todas as coisas desaparecessem, até que não houvesse mais nada para destruir, até que a própria destruição atingisse seus limites, a criação poderia florescer mais uma vez. Sua casa na Terra o chamou de Big Bang.
Ele tinha ouvido isso ser chamado de várias coisas ao longo de sua vida, ele tinha muitos nomes diferentes para coisas flutuando em sua mente. Ele esperava realmente esquecer alguns deles, não que sua mente permitisse. Uma memória infalível era provavelmente o desejo de muitos. Nenhum deles pensou em que tipo de maldição era, no entanto. Ele invejava aquele mestre dele. Ele havia experimentado tantos anos de vida que até esqueceu seu próprio nome. Ah, para esquecer, que coisa maravilhosa. O homem sem rosto acenou com a mão, uma garrafa aparecendo. O mundo ao seu redor tremeu de raiva e se espremeu, mas ele ignorou como se a própria existência fosse apenas uma criança fazendo birra. Não gostou do fato de que as coisas ainda estavam sendo criadas. Apenas esta garrafa de licor lhe custou metade de sua força restante para conjurar. Ele tomou um gole do álcool mais forte que restou, olhando para a estrela do norte à frente. Ele nunca gostou muito de álcool, ele o evitou. Ele gostava de ter controle perfeito de si mesmo em todos os momentos. A ideia de uma substância que pudesse alterar seu pensamento perfeito o enchia de nojo, ele odiava. E no entanto aqui estava ele, permitindo isso como parte de sua refeição final. Nojento, ele murmurou. Nunca posso dizer porque os homens gostam tanto disso. Eu prefiro muito mais essas bebidas frutadas. Ele acenou com a mão novamente e a pina colada apareceu no lugar da garrafa de licor forte. Desta vez a existência não protestou, provavelmente porque ele havia mudado o que já havia criado em vez de criar mais. Foi uma pequena brecha agradável. Comparado com o primeiro que havia tirado metade do que ele tinha, desta vez não era nem uma gota no oceano. Seu poço profundo de força era tão vasto que ele provavelmente poderia consumir esta estrela do norte antes dele. Não que ele se importasse. Qual seria o ponto? Havia algo além desta estrela? Dizem que representava a existência, mas o que isso significava? A consciência humana era tão frágil que não conseguia entender algo assim, e mesmo agora, tendo se livrado de toda aquela fraqueza, sobrecarregava sua mente pensar nisso, talvez porque ele soubesse a resposta. Ele era o único com força para ir além dessa estrela do norte, para ver o que estava por trás dela. Ele deu tudo o que tinha para ver seus entes queridos novamente, distorceu o destino e o tempo de todas as maneiras. Ele pensou que talvez, apenas talvez, se houvesse algo além deste mundo, algo mais forte, algo além de si mesmo, ele poderia finalmente fazê-lo. Ele só queria essa chance. Ele tinha certeza de que mesmo que entrasse em um mundo onde até ele fosse de alguma forma a formiga mais fraca da colina, ele poderia subir ao topo mais uma vez. Então ele poderia finalmente ver aqueles rostos novamente e aqueles sorrisos. Ele tomou um gole de sua pinha colada. Delicioso, disse ele com um sorriso, tomando outro gole. Uma mão alcançou seu rosto, empurrando para cima o que parecia ser um par de óculos. Quem sabia por que um homem de sua estatura precisava de tal coisa? Não parecia fazer muito sentido, mas ele não se importava em removê-los. Esses óculos e ele mesmo eram as únicas coisas que haviam chegado ao fim de todas as coisas. Você é uma piada engraçada, você sabe disso? Ele riu, erguendo o copo para a estrela do norte. Eu cheguei ao topo do mundo? Ou sempre foi você? Não houve resposta. Claro que não houve resposta. A estrela do norte não era uma pessoa, não tinha vontade nem inteligência. E além disso, não havia absolutamente nada. Lembrou-se de como se sentirá na primeira vez que soube disso, daquele vasto vazio em seu peito, como se a existência lhe dissesse que não havia mais nada a perseguir, e ele já tivesse deixado para trás tudo o que teria feito valer a pena essa vida dolorosa. Mas pior do que isso foi frustração, frustração de não entender, frustração de uma pergunta sem resposta, frustração de uma inconsistência lógica. Como a existência surgiu? Como poderia não haver nada além? Como algo poderia vir do nada? O que causou esse ciclo repetitivo de vida e morte, de criação e destruição? Por que eles existiram? Foi tão frustrante que ele riu, bebendo o resto de sua bebida. Ele poderia continuar existindo para sempre, olhando para esta estrela e olhando para a existência que nem mesmo os deuses poderiam fazer nada novamente. Bem, ele não podia fazer nada a respeito. Mas também não poderia fazer nada com ele. Mas ele estava cansado. Sentado neste mesmo lugar, ele tentou de tudo, derramou todas as soluções potenciais que a mente mais forte da existência poderia pensar, e tudo isso nunca importou. Ele ainda estava sozinho. Ele derrubou o copo uma última vez e o jogou no ar. Não durou nem um segundo antes de ser destruído. Você venceu. Eu, Leonel Morales, aceito minha perda. Adeus. Não houve alarde. Em um momento havia um único núcleo de vida restante. No próximo não havia nada. Capítulo 2258. Leonel congelou, um desconforto vindo de seu peito. Por alguma razão, ele se sentiu muito mais leve, um leve indício irritado e uma enorme quantidade de confuso. Quando ele verificou o ambiente, suas pupilas se contraíram e sua respiração ficou presa na garganta. O que acabou de acontecer? Na velocidade em que o cubo segmentado estava se movendo, eles chegariam à Terra em menos de 1 hora. Anastasia poderia empurrá-lo ainda mais rápido, mas isso exigiria o uso pessoal de energia que se estendia além da força que ela estava puxando do ambiente. Então não era uma despesa que valia a pena. Mas esse não era realmente o ponto. Como eles estavam se movendo a essa velocidade, mesmo o menor desvio poderia desviá-los do curso em apenas alguns momentos. Ele poderia ter permitido que Anastasia pilotasse as coisas sozinha, mas porque ele queria tirar sua mente de algo, ele escolheu controlar o cubo segmentado ele mesmo. 3,29 segundos. Havia uma lacuna em sua memória exatamente por tanto tempo, como se ele tivesse sido reiniciado e reiniciado, e não importa o quanto ele pensasse, ele não conseguia entender o que havia acontecido. Ele só havia experimentado isso 2 outras vezes, 3 se ele contasse sua primeira interação com a força dos sonhos, enquanto as outras 2 vezes foram as únicas vezes em que ele entrou nesse estado iluminado. Mas ele tinha certeza de que não era isso desta vez, a menos que aquele demônio pudesse.
Se ela pudesse impedi-lo remotamente de se transformar, ela poderia forçá-lo a se transformar, mas com que propósito? Ele ainda estava em perfeito controle de si mesmo em ambos os estados, não havia outro propósito senão irritá-lo. Seu queixo endureceu. Isso não estava nem um pouco além daquela mulher. Desprezá-lo por puro despeito? Parecia que ela poderia ganhar uma grande satisfação ao fazer isso. Leonel respirou fundo e se acalmou. Surpreendentemente, aconteceu muito mais rápido desta vez do que antes. Ele se sentiu mais no controle de seu estado de espírito. Ele se sentiu muito mais como ele mesmo de repente. Ele sentiu que poderia desligar a válvula daquela emoção novamente, assim como fez quando Ainhoa o deixou. Foi tão fácil de repente. Em vez de fazê-lo, porém, ele parou, caindo em um silêncio profundo. Ele nunca reconheceu porque não queria. Essa versão futura de si mesmo, ele escolheu vê-la como apenas uma possibilidade de muitas, uma possibilidade que ele superaria. Mas agora, sentindo a diferença em seu controle sobre si mesmo, ele sentiu que havia desaparecido. Parecia que ele havia acusado falsamente o demônio. Foi por isso que ele perdeu aqueles poucos segundos? Ele tinha ouvido falar do futuro afetando o passado, mas era para ser tão exagerado? Ele até pensou uma vez que isso era simplesmente uma peculiaridade, ou melhor, uma falha, de mundos incompletos como este. Ele não achava que seria uma coisa tão proeminente no mundo real. Leonel sentou-se em silêncio, fechando os olhos depois de um tempo e permitindo que o cubo segmentado flutuasse. Havia muita coisa que ele não entendia. Por que a influência de seu eu futuro desapareceu de repente? E ele realmente desapareceu? Ou foi apenas aquele poço profundo de desespero que teve? Ele tinha a sensação de que era apenas o último. Mas isso só tornou tudo mais estranho. Por que o desespero desapareceu? Leonel queria acreditar que era porque seu futuro eu finalmente havia conseguido, mas ele sentiu que essa também não era a resposta. O que havia para se desesperar se você já tivesse desistido de tudo? Não havia desespero porque só restava apatia. Não, algo mais profundo do que a apatia. Nada. Leonel abriu os olhos, uma luz ardente dentro. Seu futuro eu falhou? Ele não se importou. No que lhe dizia a respeito não era ele. Os punhos de Leonel agarraram os controles à sua frente com força, de repente derrubando o cubo segmentado e voando pelos céus. A fumaça fumegante saindo de seus olhos e da sola de seus pés diminuiu de novo e de novo até que desapareceram completamente, um sorriso selvagem se espalhando por seu rosto. Ele estava ansioso para chegar em casa. Ele faria Anastasia verificar mais uma vez, e se não houvesse nodos inatos, então ele se libertaria dessa simulação. Não havia dúvida de que ele encontraria alguém com o nodo inato de que precisava em uma existência mais ampla. Depois de salvar Ainhoa, ele poderia voltar sua atenção para seu pai novamente. Um evento atemporal era tudo o que ele precisava, apenas um evento atemporal. Os olhos de Leonel carregavam o brilho da juventude, um brilho que não era gasto e dilacerado pelas vicissitudes da vida. Ele tinha o fogo e a motivação de um jovem, ele sentia que tudo poderia estar na palma de suas mãos, desde que ele trabalhasse duro o suficiente. Ele veria sua rainha novamente. Ele veria seu pai novamente. Ele veria sua família inteira novamente. Ele ergueu a cabeça para o céu e rugiu, tendo a alegria de sua vida. Um número desconhecido de anos depois, uma certa glabela etérea finalmente caiu e pousou em um planeta estéril. Era tão pequeno que se poderia supor que era uma lua, mas tinha o suficiente. Força suficiente para a fraca glabela etérea finalmente piscar. Muito rapidamente, toda a força deste pequeno planeta surgiu em direção a este pequeno cristal. Foi dito que todos os filhos divinos tinham suas próprias provações a enfrentar para despertar com sucesso. Independentemente do que fosse, a morte sempre seria observada de alguma forma. Para a ordem das estrelas sábias, seu destino era vagar pelas profundezas infinitas do espaço, resistindo a incontáveis anos de tormento. A primeira vez que ele experimentou isso, quase o quebrou. Mas agora ele achou que era uma jornada interessante. Era como se ele tivesse vivido centenas de vidas, cada uma ligeiramente diferente da anterior. A princípio, ele culpou aquele discípulo dele. Devido à natureza de seu poder, ele se tornou muito iluminado para não experimentar os outros brincando com sua linha do tempo. Então, toda vez que Leonel tentava um novo método para salvar seu pai, ele tinha que experimentar essa morte novamente. Capítulo 2259. Nu, mas feliz, a ordem estelar sábia se esticou, sentindo-se exuberante. Ele conseguiu experimentar a vida novamente, isso foi um pouco de felicidade. Mas então ele suspirou, lembrando-se de quanto trabalho ele tinha que fazer. Aquele pirralho me superou de novo. Eu realmente tenho que descobrir como ele faz isso. Algo não está certo com aquele monstrinho. Ele havia experimentado mais de 1.300 vidas devido a essa peculiaridade do tempo e seu status como um deus criança. Era uma estranheza na linha do tempo que foi causada por razões das quais ele ainda não tinha certeza. Ele tinha certeza de que seu discípulo tinha uma explicação. Mas que tipo de mestre pediu dicas ao discípulo? Ele prefere morrer. Outra vez. Toda vez que ele era revivido, ele encontrava novos insights e ajustava um pouco seu caminho de progressão para aumentar a eficiência. Mas havia um limite para o que ele podia fazer, honestamente. Ele já estava na 8ª dimensão neste corpo, então dizer que sua fundação já havia sido lançada era um grande eufemismo. Mas obviamente havia maneiras de superar isso, senão, Leonel também não teria sido capaz de se tornar tão forte. E ele, que havia ensinado e criado um pouco aquele pirralho, obviamente também conhecia seu quinhão. Ele só tinha que fazer tudo de novo. Além disso, entre agora e quando ele conhecesse Leonel em seguida, milhares de anos se passariam, e isso foi apenas neste mundo incompleto. A verdadeira primeira vez que ele conheceu Leonel, o tempo que ocorreu antes da primeira tentativa de Leonel de salvar seu pai, aconteceu ainda mais depois disso, e não ocorreu neste mundo incompleto. Ele riu para si mesmo. Ele estava ansioso por isso. Derrotar aquele garotinho arrogante era um dos muitos prazeres culpados que ele desfrutaria nesta vida novamente.
Mas desta vez, não vou deixar você me superar tão facilmente, pensou Ordem das Estrelas Sábias, um flash brilhando em seus olhos. Ele estava se preparando cuidadosamente para esta vida. Havia certas coisas que aqueles no topo não podiam ver, mas aquelas pessoas lamentáveis na parte inferior podiam ver claramente. Claro, se seus inimigos o ouvissem se descrevendo dessa maneira, eles o desperiam, pendurado de cabeça para baixo e chicoteado, e seu lindo e empinado traseiro ficaria vermelho e inchado. A Ordem Estelar Sábia subconscientemente agarrou sua própria bunda, estremecendo. Eu deveria começar a trabalhar. Precisarei ser forte o suficiente para impedir que aquele pirralho destrua o mundo. Daqui a alguns anos, Leonel definitivamente tentaria desencadear esse evento atemporal, e ele não se importaria com as baixas. Na verdade, essa também foi a primeira vez que ele conheceu Leonel no atemporal original. Havia alguns fardos que um ancião teria que aliviar de seus juniores, e ele estava determinado a assumir este. Ele balançou a cabeça. Onde aquele pirralho encontrou uma besta do infinito? Meu trabalho foi feito para mim. Com esse pensamento, a Ordem Estelar Sábia colocou as mãos nos quadris. Era a hora de ele sair de lá. Quanto ao motivo pelo qual ele escolheu mudar tanto sobre a verdadeira história da família Lucknix, talvez apenas ele e aquele discípulo irritante soubessem. A nave do cubo segmentado apareceu acima da Terra e Leonel saiu. Lá embaixo, a raça de Plutão ainda estava construindo as pirâmides, e lá em cima, o navio cadáver da besta do vazio ainda estava flutuando sem rumo. Os membros da raça do vazio que ficaram para trás esperando que o julgamento fosse lançado sobre eles. Leonel olhou para o cadáver da besta do vazio e deu um salto à frente, pousando nele. A raça do vazio reagiu a isso com bastante violência, mas lembrando-se de como Leonel estivera com Elrion, eles hesitaram. Uma parte queria destruir esse humano, e outra parte queria apaziguar Plutão. Os dois lados de si mesmos paralisaram completamente seu próprio movimento. Anastasia. O pequeno espírito flutuante apareceu, uma pitada de surpresa. A voz de Leonel soou. Brilhante. Você sabe, você nunca me explicou como você trabalha. O fato de você ser um espírito do mundo faz sentido para mim. Algo. Mas o ambiente de laboratório e o ambiente de residência? Sem mencionar aquele vaso estranho? O que isso tem a ver com o que você é? Anastasia ficou em silêncio por um longo tempo, e então apenas escolheu explicar as coisas de forma simples. Eu sou o espírito mundial de um mundo completo que foi destruído pelas bestas divinas da destruição. Eu deveria ter caído com meu mundo, mas fui salvo pela raça Minerva. Raça Minerva? Eles são semelhantes à raça de Plutão, mas eles foram destruídos há muito tempo. Anastasia caiu em outro silêncio antes de continuar. Eles me criaram para este navio, e a esperança era ajudar sua raça a viver, mas eu não era suficiente e acabei ficando aleijado. Passei por muitas mãos, adormecido, até que me perdi e fui esquecido, eventualmente caindo neste mundo. Caindo em? Leonel disse. O que isso quer dizer? Eu não sei, apenas parece suspeito. Um tesouro como você, eu não sou um tesouro. Sim, ok, uma beleza como você. Muito melhor. Não cairia casualmente em um mundo como este. Parece um esquema. Que esquema estúpido, você não vê o quão valioso eu sou. Leonel riu. Isso explicou sua pergunta. A configuração do laboratório e as configurações de residência eram apenas complementos. A função principal era provavelmente transformar o poder de um mundo completo em crafting. Nesse caso, havia uma bancada de trabalho dentro de Anastasia, uma das ferramentas mais valiosas à disposição de um artesão fora de seu espírito mundial, mas ele nunca tinha percebido que a própria Anastasia foi provavelmente uma das maiores bancadas de trabalho de toda a existência. Eu não prestei atenção suficiente a todas as peculiaridades especiais do laboratório. O que você tem aí que pode dissecar um cadáver? Leonel sorriu de orelha a orelha. Capítulo 2260. As sobrancelhas de Anastasia se ergueram, então ela olhou para a besta do vazio abaixo. Processar materiais e aliviar os aspectos mais problemáticos da criação de forças, como coletar materiais, refiná-los, prepará-los. Foram todos assuntos para os quais o ambiente de laboratório foi criado. Mas além disso, também era um multiplicador de força. Isso permitia experimentos em grandes níveis e mesmo sem a contribuição de Leonel, ela já havia integrado todas as cobaias dos experimentos da Força Violeta. Era algo que era uma segunda natureza para ela. Processar uma besta, mesmo que fosse uma besta do vazio, estava bem ao seu alcance. Afinal, essa besta do vazio havia morrido há muito tempo e sua vitalidade havia sido esmagada a um ponto que até mesmo esses inferiores da raça do vazio poderiam ficar dentro dela muito bem. Como o espírito do mundo completo estava bem dentro das proezas de Anastasia. A razão pela qual ela ficou um pouco chocada foi porque não era isso que ela esperava que Leonel fizesse. Ele não planejava passar isso para a pequena estrela negra? Por que ele mudou de ideia? Anastasia balançou a cabeça com força. O que ela estava pensando? Este foi um grande problema, só de pensar sobre este assunto. Leonel já estava marcado pelas raças divinas, roubar sua nave era tentar o destino. Eles obviamente temiam o Plutão, não Leonel. Além disso, era impossível que eles não lutassem contra essa tentativa, eles já pareciam estar prontos para lutar com Leonel até a morte, apenas ouvindo essa conversa. Estes podem ser servos da raça do vazio, mas muitos deles eram realmente mais fortes do que Shanghai e Elrion. Afinal, aqueles dois eram excepcionalmente jovens, embora já tivessem amadurecido. Eles estavam em um nível insondável em comparação com um humano. Claro, isso também significava que se eles usassem sua força, o regulador reagiria e ao contrário de sua entidade, eles não seriam capazes de escapar tão facilmente. Na verdade, pode-se dizer que a única coisa que os protegia de tal destino era a própria nave da besta do vazio, que fazia maravilhas para mascarar presenças. Tudo sobre as intenções de Leonel parecia selvagem e ridículo. Mas a essa altura, Anastasia estava acostumada com isso.
Ela queria saber por que Leonel não queria ajudar Pequeno Estrela Negra. Eu esperaria que um poderoso espírito do mundo como você já entendesse, disse Leonel, lendo os pensamentos de Anastasia. Você não gosta de fazer coisas imprudentes? Por que eu me importaria em considerar essas coisas? Anastasia bufou. Leonel riu, achando tudo divertido. Assimilar permitiu-lhe pegar a força de um item externo e passá-la para um ser vivo, seja ele mesmo, outro ou sua alma construída. Respirar permitia que ele desse vida e permanência a um objeto. Isso poderia ser feito dando-lhe uma alma que ele comandava, ou poderia ser feito permitindo que ele se integrasse a um ser vivo após o uso de assimilar. O problema, então, não eram os poderes em si, mas sim as limitações. Quando ele usou assimilar em si mesmo, o custo da força dos sonhos era maior do que quando ele a usava em suas construções de alma, e era ainda maior quando ele a usava em um ser vivo que não fosse ele mesmo. Isso foi corrigido com Pequeno Tolo por causa da ajuda de Anastasia, ajuda que ele obviamente tinha acesso. Mas então veio a segunda limitação, o que se poderia lhe dar, ou mais precisamente, o que sua fundação poderia neste caso. O Pequeno Tolo estava em um estado de hiperevolução, preparando-se para estabelecer sua fundação, integrando-se totalmente à sexta dimensão. Não poderia ter sido um momento mais perfeito para se integrar a uma fera como essa e deu ao garotinho um mundo de benefícios. Quanto a Pequeno Estrela Negra, ele já havia entrado na sétima dimensão e já estava bem em seu próprio caminho. Embora ele tivesse se integrado com uma grande porção de sangue da besta do vazio, pelo que Leonel poderia dizer aqui, esse sangue não só havia sido muito diluído, mas era uma gota no oceano em comparação com a verdadeira quantidade de sangue que essa criatura tinha fluindo em suas veias. Se ele usasse assimilar e respirar na Pequena Estrela Negra agora, embora ainda pudesse funcionar, ele perderia muito mais para respirar do que se estivesse apenas entrando na sexta dimensão ou apenas decidindo seu caminho. Não, Leonel tinha algo diferente planejado. Ele sabia que o fator de linhagem do poder do rei não era infalível e tinha suas fraquezas. Se ele quisesse maximizar esse cadáver da besta do vazio, ele teria que ir devagar e dar ao Pequeno Estrela Negra a chance de mudar lentamente seu destino por conta própria. O garotinho já havia ficado bem atrás de Leonel, e para uma fera que uma vez quase o matou em seu primeiro encontro. Ele sabia que o Pequeno Estrela Negra não estava muito satisfeito com isso. Ao mesmo tempo, a abordagem também pode ajudá-lo a ajudar muito mais do que apenas Pequena Estrela Negra. Quem sabia que tipo de tesouros estavam escondidos dentro do corpo de uma besta do vazio? Claro, a raça do vazio provavelmente tirou todas as coisas mais valiosas antes de transformá-la em uma nave, mas ele já estava preparado para essa realidade. Um carinha como ele era perfeito para sobras. Leonel sorriu novamente e Anastasia revirou os olhos. O que esse cara estava pensando agora? Então, como você vai lidar com isso? Pirralho atrevido. Leonel riu. Como? Eu riam. A voz de Leonel saiu em um rugido que soava como algo combinado entre o rugido de um dragão e o trovão. Ele explodiu tão alto que sua garganta se despedaçou, mas na superfície ele agiu como se nada tivesse acontecido. Os membros enfurecidos da raça do vazio congelaram e começaram a tremer de medo. Os membros da raça de Plutão abaixo também congelaram, mas olharam para cima com espanto em vez de medo. Um humano poderia falar sua língua? Leonel entrou e expulsou os membros da raça do vazio um por um, eles nem se atreveram a resistir. De repente, eles temeram menosprezar Leonel. Viu? Fácil. Capítulo 2261. Anastasia assistiu a tudo, sem palavras. Ela não sabia o que dizer. Essa linguagem congelou até ela por um momento. Ele continha o peso do comando e uma majestade inegável. Vindo de Leonel, mesmo sem seu fator de linhagem do poder do rei ativado, parecia que a sombra de um verdadeiro rei havia aparecido, embora por apenas um momento. Mas depois de um momento, vendo o sorriso sorrateiro no rosto de Leonel, ela não pôde deixar de perguntar. Você? O que você disse? Oh, isso? Leonel sorriu. Eu disse o nome daquele garotinho. Anastasia congelou. Você disse o nome? Bem, sim. Na verdade, não posso falar essa língua, e se eu copiasse qualquer outra coisa que eles dissessem, não seria embaraçoso se eu dissesse uma palavra como i ou u, eles ririam de mim para fora do navio. Além disso, presumo que o nome de seus pais significou algo ousado e poderoso. Era impossível até mesmo para Leonel aprender um idioma inteiro apenas com base em uma breve conversa. Mas escolher uma série repetível de sons nessa conversa era muito óbvio. Quando Eurion estava saindo, todos o saudaram com aquele som e um prefixo que ele presumiu significar algo como jovem mestre ou jovem governante. Pelo processo de eliminação, escolher o nome de Eurion era tão fácil quanto respirar. Vocês são inacreditáveis, Anastasia murmurou. Eu sei, certo? Eu sou muito grê. Anastasia deu um tapa na parte de trás de sua cabeça. Não desse jeito. Os servos da raça do vazio que haviam sido expulsos da nave rapidamente sentiram a supressão do mundo ao seu redor. Eles rapidamente tiraram vários itens para lutar contra a supressão, e ao contrário dos indivíduos que haviam descido das 4 grandes famílias, as correntes pretas não apareceram ao redor deles. Claramente, quaisquer itens que eles tivessem tirado para se proteger estavam muito além do que as 4 grandes famílias tinham. Eles olharam em volta com medo, mas vendo que ninguém veio buscá-los, eles pegaram outros tesouros e começaram a escapar rapidamente, um após o outro. Leonel esfregou a nuca. Não sei como uma raça como essa pode ser tão covarde. Eu não sei por que você está tão zangado, quando eu já estive errado. Você gostaria que eu os listasse um por um? Em ordem alfabética ou cronológica? Leonel ficou atordoado. Esta não foi a resposta que ele esperava. Mas com a mesma rapidez, sua única mente começou a formar subconscientemente a lista e ele teve que balançar a cabeça para fazê-la parar. A essa altura, ele já era um a mais do que gostaria de admitir. Deixa pra lá. Depois de um tempo, Anastasia caiu na gargalhada. Ela riu tanto que cristais azuis cintilantes saíram de seus olhos.
Ela sentiu como se estivesse morrendo de rir. O nome, eles ficaram assustados com o nome, estava fazendo ela rir. A parte mais engraçada é que eles provavelmente não tinham ideia. Ela sabia um pouco sobre a raça de Plutão, principalmente devido à raça Minerva, e sabia que sua língua não era compreendida por muitos fora de suas raças, e definitivamente não poderia ser falada por ninguém tão casualmente. Eles provavelmente fugiram porque pensaram que haviam confundido a identidade de Leonel. Afinal, Leonel havia sido expulso do corpo de Eurion. Quem sabia se ele estava mais perto da raça de Plutão do que parecia? Só de imaginar alguém gritando Leonel em inglês e depois assustando uma raça de deuses estava matando-a. Leonel sorriu. Quando você terminar, provavelmente devemos seguir em frente, caso um deles perceba que foi enganado. Anastasia enxugou as lágrimas, embora elas já tivessem flutuado há muito tempo. Esta foi uma boa ideia de sua parte e de todos, mas mover esse cadáver também não é exatamente fácil, você sabe. Não será tão difícil quanto a ampulheta porque a dificuldade está definida e não aumentará infinitamente, mas está além do você atual, com certeza. Não é por isso que eu perguntei se você poderia processá-lo primeiro? Leonel sorriu. Anastasia olhou para baixo com uma pitada de hesitação. Ela poderia? Talvez se ela tivesse alguns meses, provavelmente alguns anos, na verdade. Tudo bem, meu garoto da água favorito finalmente chegou. Leonel se animou. Eurion correu de longe. Ele ainda estava gravemente ferido e não havia se recuperado totalmente, mas quando ouviu seu nome ser chamado, ele correu para frente com toda a velocidade que pôde reunir. Plutão era o deus dos deuses. Desde que seu nome fosse falado em sua forma mais verdadeira, não importa a distância, eles o ouviriam. Mas o que Eurion não esperava era que a pessoa que gritasse fosse na verdade. Leonel? Ei, você finalmente está aqui, bom. Faça-me um favor, use essa coisinha de ampulheta para ajudar Anastasia a colocar esse cadáver dentro. Eurion congelou e seu lábio se contraiu. Ampulheta, coisa. Ele tinha acabado de aprender essa língua recentemente, mas tinha certeza de que Leonel estava sendo absolutamente ridículo novamente. A Ordem Estelar Sábia cruzou os céus com grande velocidade. Essa linha do tempo já estava muito depois de Leonel ter deixado esta zona, mas demorou muito para finalmente reviver. Não se sabia se todos os filhos de Deus definitivamente reviveriam, mas também era óbvio o porquê. Aqueles que estavam mortos não podiam exatamente contar histórias, agora poderiam? Mas a Ordem Estelar Sábia teorizou que enquanto um menino Deus morresse com uma glabela etérea intacta, e em torno de força suficiente, eles definitivamente voltariam. Toda vez que ele morria e Leonel fazia algo perigoso, ficava cada vez mais difícil garantir que sua glabela etérea permanecesse protegida. Mas esse era o dever de um mestre para com seu discípulo. Ah, finalmente de volta. A Ordem Estelar Sábia olhou para a devastação do planeta Lucknix, Viola e Montex. Ele se lembrou de como tinha sido doloroso na primeira vez que o viu, mas agora ele estava simplesmente entorpecido. Pelo lado positivo, sua esposa sobreviveu nesta linha do tempo. Do lado infeliz, como ele dormiria agora? Ele desceu sua mente girando com pensamentos. Capítulo 2262. A Ordem Estelar Sábia riu para si mesmo. Ele não sabia por que estava pensando naquela mulher. Que vida foi que ele aprendeu como ela o traiu? Ele era uma Ordem Estelar Sábia, e isso soava ótimo. Mas comparado a uma Ordem da Estrela do Norte, não valia quase nada. A realidade era que a verdade dos homônimos da família Lucknix era muito mais profunda do que os outros sabiam, e era algo que a Ordem Estelar Sábia havia permitido que fosse enterrado. As Ordens Estelares Sábias eram os guarda-livros e guardiões do zoológico das bestas divinas da criação. Era seu trabalho documentar todas as raças, mundos e fenômenos naturais da existência, sem mencionar cuidar de todas as espécies. Houve um tempo em que as bestas divinas da criação tinham pelo menos um par de todas as plantas e animais que já existiram. Claro, esse catálogo já havia sido destruído há muito tempo, mas o objetivo final das Ordens Estelares Sábias era sua capacidade mental de se lembrar de muitas coisas. Isso foi tudo. Então pode-se imaginar por que era a esposa da Ordem Estelar Sábia que era matriarca e líder de fato da família, e não ele mesmo. As Ordens da Estrela do Norte eram os verdadeiros guerreiros. Eram existências que desde que entrassem em contato com um poço adequado de luz e força estelar, teriam a garantia de tocar a tábua dourada e reivindicar o mais verdadeiro fator de linhagem das bestas do infinito. É claro que, neste mundo incompleto, você estaria mais propenso a entrar na nona dimensão sem um regulador derrubá-lo do que você encontraria um poço de força forte o suficiente. Mesmo em mundos completos, eles eram quase desconhecidos, a maioria destruídos pelas bestas divinas da criação. Não que a Ordem Estelar Sábia jamais permitisse que uma Ordem Estelar do Norte desse tal passo, mesmo que eles tivessem tal coisa disponível. Isso seria nada menos que suicídio. Se as outras raças soubessem que os humanos ainda tinham essa capacidade, o pequeno quarto que lhes foi dado para continuar a viver como uma raça seria esmagado. Pode-se dizer que essa foi a coisa mais tola que um humano poderia fazer nos dias de hoje. E então houve a Ordem Estrela de Neve. Na verdade, isso foi culpa da língua inglesa, a tradução não foi ousada ou nítida o suficiente. A neve se referia agora a uma de água gelada, mas sim de foligem e cinzas. As Ordens das Estrelas da Neve eram os executores e mensageiros das bestas do infinito, e deveriam permanecer como corujas das Estrelas das Neves. Em comparação com outros humanos, eles poderiam exibir muito mais a força real da coruja estelar nevada e eles também poderiam cruzar uma galáxia com um único bater de asas. Infelizmente, nenhuma das técnicas que a Ordem Estelar Sábia havia deixado para trás permitiu que a Ordem Estrela da Neve do Tempo de Leonel exibisse qualquer um desses poderes, o que a levou a morrer nas mãos de Velasco. Então, novamente a Ordem Estelar Sábia pensou consigo mesmo, sabendo que aquele homem, ele provavelmente tinha força suficiente para lidar com a situação de qualquer maneira. Era uma pena que tal monstro tivesse nascido neste mundo incompleto. Claro, ele também nasceu aqui.
Mas ao contrário de Velasco, sua família Lucknix não se originou neste mundo, e ele também sabia como sair. E com o projeto abandonado e as caudas das sombras desaparecidas, ele poderia sair com seus próprios métodos sempre que quisesse. Mas primeiro, ele tinha um cofre de tesouro para deixar para trás no domínio dos espirituais. Foi inteligente dar esse tipo de força ao próprio discípulo que ele teria que chutar a bunda em alguns milênios? Não, definitivamente não foi. Mas ele faria isso de qualquer maneira, porque era assim que a primeira linha do tempo havia sido. Originalmente ele havia deixado aquele cofre do tesouro para trás no domínio espiritual por sentimento. Ele sabia o que estava por vir e tinha um carinho pela raça humana. Além disso, ele estava deixando para trás alguns de sua família Lucknix, então ele esperava que eles pudessem se beneficiar de seus ensinamentos. Quanto ao motivo pelo qual ele o deixou no domínio espiritual e não no domínio humano, foi um teste. Se as pessoas deste mundo incompleto quisessem alguma chance de cruzar o julgamento que se aproximava, eles tinham que pelo menos dominar este mundo incompleto, ou então eles não teriam chance contra os outros. Muito em breve, a vasta bolha ficaria sem tempo e eles teriam que lucrar com a aposta que os Falques haviam feito. Em um empurrão final, eles colocariam os juniores dos mundos incompletos uns contra os outros, aproveitando a dilatação do tempo para um surto final de crescimento acelerado. Mundos incompletos eram como jogadas de dados. Haveria muitos que evoluíram por um caminho muito mais fraco do que o verso dimensional, mas haveria alguns que evoluíram de maneiras especiais de nicho que os colocavam no mesmo nível de alguns mundos completos, apesar de não terem a capacidade de dar o passo final para a nona dimensão. Esses últimos mundos eram o que a vasta bolha estava apostando. Eles queriam guerreiros que fossem úteis e o verso dimensional era muito fraco. E então, uma vez que eles lhes dessem um caminho para a nona dimensão, eles teriam esses guerreiros na palma de suas mãos para sempre. Velasco deveria se tornar um desses guerreiros, mas ele se tornou muito poderoso por conta própria. Quanto a se eles permitiriam que o filho de tal homem vivesse. Poço, a Ordem Estelar Sábia riu para os céus quando pousou no pátio de sua morada e de sua esposa. Aquele pirralho era mais difícil de matar do que uma barata, ele encontraria uma maneira provavelmente. A única questão era quantos morreriam antes que ele encontrasse esse caminho. A resposta a essa pergunta era mais importante do que qualquer outra coisa. XXX. Você está aqui? A mente do sábio Ordem Estelar parecia filtrar seu nome naturalmente. Neste momento ele sentiu que fez isso de propósito. Vendo o rosto da mulher que ele sabia que o trairia, e o quão linda e igualmente irritante ela era. Ele sentiu um pensamento divertido borbulhar quando uma protuberância em suas calças se moveu. A matriarca da família parecia estar prestes a se lançar em uma palestra. Ela só se casou com a Ordem Estelar Sábia porque ele era o solteiro mais cobiçado, mas ela geralmente descontava o estresse de sua posição nele. A Ordem Estelar Sábia nunca foi um empurrão, mas ele também não conseguiu derrotar sua esposa no passado, então era inútil. Agora, porém, a Ordem Estelar Sábia deu um passo à frente e agarrou-a pela cintura, colocando-a por cima do ombro e invadindo o quarto. XXX. Você, coloque-me no chão. Os protestos logo foram abafados por gritos densos de misericórdia cheios de um tom lascivo. A Ordem Estelar Sábia se divertiu muito subjugando sua esposa. Não mudaria muito sobre o futuro, mas ele não se importava com isso. Seria ainda mais interessante mais tarde. Sua vida estava apenas começando. Capítulo 2263. A Ordem Estelar Sábia ficou de pé com um alongamento, deslizando suas vestes. Ah, era bom ser jovem. Da última vez que ele tinha ido tão difícil, suas costas doíam há dias. Ele ignorou as palavras límpidas de suas esposas. Ela era quase ininteligível, sua fala arrastada e seus olhos semicerrados. Ela provavelmente estava dizendo algo sobre por que ele não estava ficando na cama, mas era mais engraçado do que qualquer coisa para ele. Antes deste dia, ele havia dormido com essa mulher uma única vez, e ela nem o deixou terminar. Ela só fez isso por um senso de dever e para consumar oficialmente o casamento. Claro, o motivo mais importante foi por causa de seu índice de habilidade. Ela estava tentando assumir suas habilidades da Ordem Estelar Sábia para si mesma. Por mais que ele gostaria de brincar um pouco mais com essa mulher sem coração, ele tinha algum trabalho a fazer. Certo, coração valente. A Ordem Estelar Sábia deu um passo enquanto a bagunça de palavras gargarejadas de sua esposa estava se tornando mais nítida e mais alta. Felizmente, ele não conseguiu ouvir qualquer bobagem que ela definitivamente estava tentando vomitar. Em vez disso, ele apareceu nas profundezas das catacumbas do Lucknix. Essas catacumbas foram construídas pelos enviados da besta divina da destruição. Não havia uma besta do vazio ativa em incontáveis gerações, mas isso não impediu que os inferiores da criatura fizessem o possível para causar problemas. Apesar de sua ousadia habitual, eles eram um tanto cautelosos neste mundo. Isso foi por causa do aparecimento da raça de Plutão e sua relação com a existência desses mundos incompletos era algo digno de ser cauteloso. A bolha do vazio era muito fraca para ter um único mundo incompleto para esse tipo de experimento, muito menos dezenas, só poderia ser feito pelas raças divinas. Mas ao mesmo tempo este mundo era muito valioso precisamente por causa de sua variabilidade e potencial de evolução. Era o lugar perfeito para experimentar uma nova força. Como o experimento foi um fracasso e um jovem da raça de Plutão apareceu, eles optaram por abandoná-lo. O lugar já havia sido despojado por Leonel, mas por que eles se importariam tanto com os fracassos? Não, provavelmente era mais correto dizer que eles não podiam poupar o risco e as falhas não eram valiosas o suficiente para se colocarem em risco. A Ordem da Estrela Sábia apareceu no templo mais uma vez. Agora tudo o que restava era uma tábua de bronze, e ele não parecia surpreso. Ele permitiu que Leonel pegasse as tábuas de prata e ouro. Levaria muito tempo até que Leonel pudesse usar o último, então ele não estava preocupado. Claro, ele não esperava que aquele discípulo tolo entendesse a propriedade e não usasse o tablet mesmo quando pudesse, não nesse estado de qualquer maneira. Isso foi culpa de Leonel.
Ele estaria sob muita pressão em breve e poderia tomar o poder de qualquer lugar que pudesse. Mas se ele o tirasse dessa fonte, ele só morreria mais cedo. A Ordem Estelar Sábia deu um passo à frente e em direção à tábua de bronze. Ele parecia estar prestes a colidir, mas no momento em que sua canela parecia que iria colidir com o altar, uma ondulação de espaço brilhou e ele desapareceu. O Lucknix provavelmente chegaria em breve, mas não encontraria nada. O espaço em que a Ordem Estelar Sábia apareceu era uma vasta escuridão. Havia apenas uma coisa flutuando em silêncio, um único tablet, uma única tábua de prata. Ele estendeu a mão e agarrou. As tábuas da criação. Como uma ordem estelar sábia, ele tinha um dever para com essas tábuas. Bronze, prata, dourado e... Ele acenou com a mão com a tábua de prata e seu corpo ondulou. As palavras em sua superfície se formando em uma arte da força que rolou e espumou com luz até se tornar uma cor de cristal ofuscante. Cristal estrela. A cristalização da mais pura e sem atributos da força estelar. Era a energia que era a própria base da própria existência. Ele pode ser um bibliotecário glorificado, mas os livros que ele supervisionou estavam muito além da imaginação da maioria das pessoas. No mundo incompleto, mesmo uma tábua de prata como esta tinha poder infinito, podia dobrar e distorcer a realidade como quisesse e tinha muito poucas restrições. Para as bestas divinas da criação, porém, isso era simplesmente um simulador. Foi usado para documentar experimentos. Foram essas tábuas da criação que foram o centro que permitiu que as bestas divinas da criação tivessem sucesso em transmitir suas linhagens para os humanos e, o tempo todo, eles não mataram uma única pessoa graças a isso. É um presente decente, pensou consigo mesmo a Ordem Estelar Sábia. Ele ficará muito sem rumo em sua vida por causa da influência de seu eu futuro. Por que perseguir qualquer coisa quando você sente que já conquistou tudo? Isso deve ajudá-lo a ter um gostinho do que significa ter motivação e propósito. Fará com que o momento em que seu futuro eu desapareça seja mais administrável, pois ele terá seu próprio senso de identidade. Mas isso não é suficiente. A Ordem Estelar Sábia acariciou seu queixo. Leonel não tinha ideia de que seu mestre, um mestre que ele nem sabia que tinha e não reconheceria até anos depois, estava diligentemente traçando um plano para sua melhoria passo a passo. No entanto, isso não impediria a Ordem das Estrelas Sábias de ser tão diligente quanto poderia. Certo, vou usar isso para influenciar algumas zonas então. Ele sacudiu a tábua de prata novamente e ela voltou ao normal quando ele desapareceu. Cruzando os céus, ele se sentiu vagaroso, com um sorriso no rosto. Ele adivinhou que devia ao seu discípulo um pouco de vantagem. Ele tinha chegado tão longe sem nenhum, então a Ordem Estelar Sábia queria ver o que ele realizaria agora. A Ordem Estelar Sábia apareceu acima da Terra, preparada para fazer algumas alterações na linha do tempo. Tempo suficiente havia se passado para que o Plutão já tivesse desaparecido há muito tempo e a Terra estava lentamente construindo suas próprias civilizações. Curiosamente, a verdadeira história da Terra parecia estar completamente errada, não que isso importasse. Ah, certo, eu preciso de um nome, eu não posso exatamente usar a Ordem Estelar Sábia, também no nariz. HM. Ele olhou para o tablet. Ah, o que foi que aquela mulher estúpida continuou me ligando? Niuren, certo? Tudo bem, vamos comer Lin então. Capítulo 2264. Leonel apareceu de volta em sua linha do tempo. Seus ganhos desta vez foram muito grandes. Ele ganhou a besta estranha que se fundiu com o pequeno Tolle, ele ganhou o cadáver de uma besta do vazio e sua força estelar vital deu meio passo para o estado de ímpeto. Além disso, ele havia sido informado sobre muitas coisas e até ganhou as tábuas de prata e ouro. Ele não estava muito ansioso para passar esses dois comprimidos para o Lucknix. Eles os tinham há tanto tempo naquela época e não conseguiam nada. Dar a eles agora não mudaria magicamente nada, exceto para sua avó. Mesmo assim, ele estava hesitante em dar a ela também. Ele tinha muitas perguntas para aquele avô dele, e sua avó estava praticamente enrolada em seu dedo. Ele era muito bom em ler as pessoas e podia dizer que sua avó tinha os olhos totalmente arregalados para o imperador do Império da Ascensão. Ela ficaria do lado dele quase não importa o que acontecesse. Em uma situação como essa, ele não tinha certeza do que pensar. Ele odiava seu avô? Não. Ele desconfiava dele? Não exatamente, embora estivesse perto o suficiente disso. Ele queria correr riscos desnecessários? Também não. Então ele guardou para si mesmo. Em vez disso, em vez de retornar à família Morales, ele estava muito mais interessado em duas coisas. Primeiro, a segunda busca de Anastasia e a segunda, e também a razão pela qual eles voltaram para casa tão facilmente, ele queria entender completamente pequeno Tolle, ou pelo menos entendê-lo o máximo que pudesse. Ele estava em um local familiar do ambiente de laboratório. Foi a primeira sala que se formou. Sua bancada simples à frente, as paredes estavam forradas com globos de neve e prateleiras simples. Esta era a sala em que ele aprenderá a criar. A sala em que ele havia começado a primeira das lições de seu pai e ganhado uma compreensão de como ele deveria tratar seu parceiro espiritual. Ele se sentou no banco e apontou a mão. O pequeno Tolle se espreguiçou, descascando a pele e formando uma bola perfeita. A prata ainda era a cor principal do rapaz, mas as densas runas de ouro branco que deixavam sua cabeça tonta de olhar. O pequeno Tolle rolou na mesa entre os dedos de Leonel, fazendo sons de vaias que faziam parecer que estava se divertindo muito. Interessante. Os espíritos geralmente escolhem uma forma favorecida e até mesmo um gênero depois de entrar na sexta dimensão, mas pequeno Tolle não fez nenhum dos dois, optando por permanecer assim. Isso é por causa da maneira como eu evoluí? É por causa do melhor que ele assimilou? Ou há outro motivo? Tolliver deve ter uma fusão perfeita de todos os caminhos. Havia um caminho de refinamento de minério, um caminho de criação, um caminho da força universal e, claro, o pau para toda a obra. O primeiro permitiu a facilidade de processamento de minérios, mas não apenas isso. Isso parecia soar como se um espírito apenas limpasse um minério de impurezas para você, mas era mais profundo do que isso.
Quando alguém entrava no grau vitalício, você começava a apreciar os meandros de cada minério. Mesmo quando eles compartilhavam o mesmo nome, eles não eram exatamente iguais. E você tinha que levar em conta todas essas pequenas mudanças quando queria criar algo inteiro e novo, algo que tivesse vida própria. Esse caminho era como um código de trapaça para o grau de vida. Em vez de confiar em sua habilidade pessoal para aprender e se adaptar, você pode confiar em seu espírito para forçar os minérios a um caminho previsível. Isso baixou consideravelmente a barra para forjar artesanato de grau vitalício. Você só precisava se preocupar com o projeto e não com os caprichos da natureza. Esta foi a primeira coisa que Leonel testou. Ele tirou um minério que passava por minério de Maser. Era um minério do tipo domínio de luz que poderia projetar uma grande quantidade de ilusões enquanto refratava a luz ao seu redor. Era um minério interessante com o qual ele estava brincando, pois achava que seria interessante formar uma tropa em torno desse tipo de armadura. No entanto, era muito difícil trabalhar com ele, apesar de ser um minério da sexta dimensão. Isso porque mesmo o menor desvio em um corte no minério poderia mudar drasticamente a forma como ele distorcia a luz ao seu redor, e poderia enganar os olhos até mesmo de seu artesão e seu espírito. Então obter cortes precisos em primeiro lugar era um pesadelo. Era um problema que ignorava completamente. Apenas aqueles com afinidade com a força da luz excepcionalmente alta poderiam esperar lidar com isso. E era raro o suficiente para ter uma afinidade com uma força tão rara para começar, muito menos ter a habilidade de criação para igualá-la. A menos, é claro, que você tivesse um mundo dos sonhos como Leonel. Este minério poderia enganar até mesmo a visão interna, mas o que não poderia enganar era o mundo dos sonhos de Leonel. Mesmo assim, havia outros problemas além de tentar obter cortes perfeitos, e isso estava relacionado às diferenças reais e pequenas entre as densidades de força dos próprios minérios. Mesmo que ele os cortasse perfeitamente, essas pequenas diferenças o deixariam confuso. Ele estendeu 2 minérios do labirinto e os entregou ao pequeno Tolle com uma ordem simples, torná-los idênticos em todos os sentidos. Para surpresa de Leonel, pequeno Tolle só bateu em cada um deles uma vez e depois voltou a rolar e se divertir. As sobrancelhas de Leonel se ergueram antes que ele implantasse seu mundo dos sonhos. Ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Ele escaneou tudo sobre o minério, os cortes, o equilíbrio da força, o tamanho, o peso. Ele não perdeu um único detalhe, até mesmo sua estrutura química. Não deveria ter sido nem perto tão rápido. Capítulo 2265. O pequeno Tolle deveria ser um pau para toda a obra, mas mestre de nenhuma. No entanto, essa velocidade era ainda mais rápida do que um verdadeiro mestre desse caminho de purificação deveria ter achado possível. Ele não tinha muita referência além do que havia lido na Biblioteca do Vazio, mas tinha certeza disso. Não teria sido uma surpresa, mesmo que levasse dias, e o espírito em questão deveria ter que engolir os minérios primeiro, processá-los e depois expulsá-los. Não apenas toque neles uma vez. Leonel sabia que a besta causaria grandes mudanças em pequeno Tolle, e ele até esperava que o rapaz fosse mais mestre do que ele imaginava. Mas isso foi muito exagerado. Claro, os minérios não eram perfeitos. Ele apenas ordenou que pequeno Tolle os tornasse idênticos, mas não especificou como ou quais parâmetros queria. Então, ele presumiu que o pequeno espírito de metal havia escolhido o caminho mais fácil, e não o melhor caminho para seu exército, mas ele não se importava muito. Ele pegou outro minério. Este era outro minério da sexta dimensão e era um minério do tipo veia que diretamente da força da luz. Poderia ser usado para amortecer e expandir a força do labirinto do minério do labirinto, envolvendo uma área muito maior do que a da tropa com as armaduras do labirinto. Ou poderia ser usado para fazer o oposto e diminuir as ilusões para lutar contra um pequeno número de inimigos ou até mesmo um inimigo poderoso. Este minério do tipo veia era conhecido como minério de farol. Era o melhor minério nesta categoria no controle da força da luz. A razão para sua necessidade era bastante óbvia. Minério de labirinto, uma vez que seus cortes foram definidos, pode ser confuso de se olhar, mas não muito sobre isso mudaria com o tempo, e faltava flexibilidade. Isso consertaria tudo isso. Contudo, Leonel sentiu que seria melhor se fossem o mesmo minério, contendo as características de controle e confusão. Claro, isso era mais fácil dizer do que fazer. Leonel nunca se incomodou porque, considerando todo o esforço que seria necessário, ele poderia muito bem forjar os dois em uma armadura de grau vitalício. Seria a mesma coisa, principalmente. A menos que, o segundo caminho dos espíritos permitia fundir minérios em um, criando todos os novos efeitos e combinando habilidades. Este foi mais um código de trapaça do grau de vida, tornando os minérios perfeitos para a criação em uma forma holística e completa. Ah, eu não estudei esses dois o suficiente, eu preciso de um terceiro minério de labirinto. Leonel murmurou para si mesmo, preparado para tirar um terceiro, mas então congelou. As runas de ouro branco do pequeno Tolle se iluminaram e um minério de labirinto de repente cuspiu do nada. Houve apenas a menor flutuação de força nos arredores, como se o pequeno estivesse puxando algo e então apareceu, assim, em um flash de luz. Leonel estendeu a mão, pegando lentamente o minério. Era um minério de labirinto perfeito e inteiro. Ele apertou e foi esmagado entre as palmas das mãos. Tudo nele era exatamente o mesmo, até mesmo a resistência. Não era uma ilusão, ou então ele teria sentido a força dos sonhos agora. Ele olhou para pequeno Tolle. Eu preciso de outro. O pequeno Tolle não pensou muito, fazendo um som fofo de blop e formando outro. Leonel pegou e ficou completamente abalado. Este era um pouco diferente do último, e o último era um pouco diferente dos dois que ele havia dado originalmente ao pequeno Tolle. Eu preciso de um minério de farol. O pequeno Tolle ficou sentado em silêncio por um tempo, confuso. Então, de repente, sendo iluminado, ele estendeu a mão e tocou o minério do farol na mão de Leonel rapidamente, depois recuou, agindo inocentemente antes de brilhar com luz.
O minério de farol perfeitamente inteiro apareceu, ligeiramente diferente do que estava nas mãos de Leonel. O pequeno Tolly nem parecia estar lutando. Leonel imediatamente submeteu o pequeno espírito de metal a uma série incontável de testes, levando o pequeno ao limite, ou assim ele tentou. Nada do que ele fez pareceu cansar pequeno Tolly. Ele presumiu que era porque ele não foi longe o suficiente, mas isso por si só era chocante. O pequeno Tolly poderia replicar perfeitamente o minério na sexta dimensão e abaixo sem muito esforço. Foi completamente bloqueado quando se tratava de minérios mais altos, e parecia mais uma mudança de sim ou não do que uma mudança de esforço. Cada vez que ele criava um, ele puxava força nos arredores, fazendo com que cada um fosse um pouco diferente, assim como minérios reais que você encontraria em uma mina. O que foi mais chocante do que isso foi que depois de criar o novo minério, uma fusão de minério de labirinto e minério de farol, pequeno Tolly se tornou como um banco de dados, lembrando-se do novo minério e sendo capaz de criá-lo mesmo sem os dois minérios básicos por mais tempo. Não havia nem mesmo um ponto em testar o terceiro caminho, o de usar a força universal para complementar a criação, porque Leonel já podia senti-lo passivamente quando Tolliver grudou em seu braço. Mas ele escolheu fazê-lo de qualquer maneira, apenas para cobrir todas as suas bases, e isso foi talvez o mais chocante de todos. Quando ele usou a força universal através de Tolliver, ele podia sentir algo além, ou talvez estivesse no mesmo nível. Ele não tinha certeza. Era como se ele pudesse tocar no véu do mundo e descobrisse algo absolutamente chocante. Ele podia sentir as constelações do verso dimensional. Aqueles do domínio humano, aqueles além do domínio humano, não pareciam importar nem um pouco. Ele não apenas podia senti-los, mas também podia usar pequeno Tolly como uma ponte, conectando-se a eles e usando essas constelações para alimentar diretamente suas criações. As implicações de tal coisa estavam além do que Leonel poderia imaginar atualmente, especialmente quando ele saiu deste versículo. Enquanto ele pensava, a voz de Anastasia chegou ao seu ouvido. Sinto muito, Leonel, também não existe tal nodo inato neste momento. Capítulo 2266. Leonel ficou em silêncio por um momento antes de fechar os olhos e exalar um suspiro lento. Quando ele os abriu novamente, havia um olhar resoluto dentro. O plano permaneceu o mesmo. Esmague este verso dimensional em seus punhos o mais rápido possível. Abra um caminho para o mundo exterior. E se ele tivesse a sorte de entrar no estado de ímpeto antes disso, então ele esqueceria esse assunto. Se ele não era, então ele não acreditava em toda a existência mais ampla, não havia pelo menos uma pessoa assim. Ele não se importava com quão poderosos eles eram, qual era o seu passado. Se isso salvasse Aina, ele faria isso. Comigo, Tolliver. Vamos terminar isso dentro de um dia com a sua ajuda. O som de bolhas estourando e água borbulhante ecoou. Parecia muito mais complexo do que os ruídos que o pequeno Tolly costumava fazer, e Leonel até sentiu que podia entender um pouco o pequeno espírito de metal muito melhor. Embora não parecesse amadurecer exatamente como ele esperava, definitivamente ainda havia amadurecido. Confiança e excitação irradiavam de Tolliver, e Leonel até sentia que o espírito de metal era uma versão em miniatura de si mesmo, pelo menos um pouco. Bom, Leonel começou a trabalhar. Um dia depois, ele saiu do laboratório, com os olhos afiados e irradiando uma aura supressiva. A primeira coisa que ele fez foi ir falar com sua mãe. Depois de confirmar que ela já havia formado o fator de linhagem do Tigre Dourado, ele pediu que ela o seguisse. Já era hora de eles voltarem para a família Morales e verem qual era a situação. Não havia passado muito tempo. O tempo alocado para a missão dentro da zona deveria ter levado anos para terminar, e a dilatação do tempo foi, como resultado, bastante indulgente. Devido a isso, Leonel e sua mãe estavam lá dentro há apenas alguns minutos. No geral, era apenas um único dia se o tempo gasto na criação fosse. Naquele dia, ele não apenas completou os conjuntos finais de armadura para suas tropas demoníacas, mas também reformou suas armaduras divinas novamente. Se você quer voltar para a família Morales, você não pode usar isso, disse Alienor de repente quando Anastasia partiu. Leonel olhou para si mesmo. Suas vestes eram decentes o suficiente, embora não tão elaboradas quanto as que ele usava para combinar com Aina quando elas entraram na Guerra dos Herdeiros. Mas eles ainda eram decentes o suficiente. Ele queria usar sua calça de moletom, mas sentiu que deveria estar um pouco mais atento à sua imagem. Dito isso, ele não estava exatamente em sintonia com o senso de moda do verso dimensional mais amplo, ele apenas escolheu algo aleatoriamente. Agora que ele pensou sobre isso, foi Aina quem decidiu sobre suas vestes combinando também. Ele era muito melhor em projetar uniformes legais, mas agora não era hora para isso. Alienor balançou a cabeça e deu um tapinha nas bochechas de Leonel. Eu não queria ultrapassar meus limites antes, mas não vou deixar ninguém me impedir de ser mãe agora, nem mesmo você. Ela acenou com a mão e uma túnica branca apareceu. A expressão de Leonel ficou um pouco estranha. Por que branco? Não era que ele odiasse a cor, mas ele preferiria algo mais ousado. E quanto ao preto e dourado? Um belo cinza e azul também soavam bem. Não duvide de sua mãe, pequeno leão. Agora venha, tire a roupa. O rosto de Leonel ficou mais estranho. O que você está fazendo? Apresse-se agora, não tem o dia todo. Leonel tossiu e tirou suas vestes externas. Ele não era uma pessoa tímida e havia entrado em seu quinhão de batalhas selvagens que praticamente o deixaram totalmente nu. Mas por alguma razão, ele se sentiu um pouco desconfortável em pé na frente de sua mãe em sua cueca. Alienor olhou para o corpo dele e acenou com a cabeça, dando tapinhas no próprio ombro como se tivesse feito um ótimo trabalho. O físico de Leonel já era excepcional desde que ele entrou na quarta dimensão. Ele passou de um atleta de elite para um homem que parecia mais um modelo de fitness do que qualquer outra coisa. Mas agora, seja em vascularização, magreza ou definição, ele estava níveis acima.
Ela jogou um par de calças brancas e vestes em Leonel. Quando Leonel os pegou, sentiu que o material era incomparavelmente macio, quase como seda e nuvens tinham um bebê. Além disso, olhando um pouco mais de perto para mais do que apenas a cor, havia padrões fracos de um cinza tão sutil que quase parecia branco também. Mas juntos, os bordados sutis fizeram com que parecesse bastante nobre e elegante. Quando ele os vestiu, ele ficou bastante satisfeito. O material até fez sua força fluir com uma cadência mais suave. Ele fez uma anotação mental para estudar sobre tecidos e como ele poderia incorporá-los em seus artesanatos. Os ensinamentos de seu pai tiveram aulas de costura, mas ele não os aplicou em nenhum lugar além das armaduras de pele de besta que ele fez para seus companheiros durante a seleção verdadeira do Palácio do Vazio. No entanto, sua mãe não parecia ter terminado. Ela ainda não tinha ajudado a usar acessórios. Quando Leonel terminou, ele estava usando uma corrente dourada em volta do pescoço e do pulso, a última das quais mal estava escondida sob a manga do amor, e a primeira era tão sutil sob o colarinho. Seu cabelo estava penteado para trás em um gel informe que ele nem conseguia sentir, e ele realmente usava sapatos para variar. Seu terno branco com bordados cinza fracos o lembrava de um terno de estilo indiano, o Jodhpuri se sua memória não tivesse falhado. Quanto aos acenos de satisfação de sua mãe, eles eram ainda mais exagerados. Agora, os óculos do seu pai, ordenou Alienor. Leonel congelou, mas o tom de sua mãe não parecia deixar espaço para negociação. Com uma respiração profunda, ele os colocou e Alienor sorriu. Aí está o meu pequeno leão. Vá em frente agora. Leonel mudou os óculos com armação de cristal em seu rosto e depois saiu, com uma cor violeta vibrante em seus olhos. Quando ele saiu, encontrou a família Morales em caos. Capítulo 2267. A família Morales não estava sob ataque, pelo menos não oficialmente. Em vez disso, os navios de várias potências estavam nos arredores, cada um tinha vindo com presentes, sendo esses presentes as exigências de Leonel em troca da vida de seus juniores. Devido aos assuntos que aconteceram no momento em que as guerras dos herdeiros terminaram, eles não tiveram tempo de reunir esses materiais. Mas a capacidade de Leonel de ler as intenções das pessoas e promover esses poderes só ficava mais nítida quanto mais forte sua mente se tornava. Ele podia ver a diferença entre aqueles que vieram com a intenção de realmente pagar e aqueles que esperavam que o gesto por si só fosse suficiente. Os anciãos da família Morales simplesmente disseram que Leonel não estava aqui, mas como essas pessoas poderiam acreditar nisso? Então, eles começaram a pressionar, deixando seus navios de guerra no ar ao redor da capital Morales. É claro que se fosse agressivo o suficiente para uma declaração de guerra, os Morales nunca teriam chegado tão longe, mas a intenção era óbvia o suficiente. No entanto, por mais ousada que fosse a ameaça, os lábios de Leonel se curvaram. Ele podia sentir a hesitação, o medo, e por que eles não deveriam ter tais reservas. O ímpeto dos Morales era diferente de tudo que eles já haviam visto. Se não fosse pela morte de seu pai, talvez eles nem ousassem fazer tanto. Este foi um teste. Eles queriam ver o quanto poderiam pressionar os Morales. Enquanto Leonel caminhava em direção à capital, sua mãe meio passo atrás dele com uma expressão amorosa e carinhosa no rosto, sua presença parecia surgir, tornando-se cada vez mais alta até que o mundo caiu em seu próprio tipo de silêncio. Os motores das naves de guerra ainda tocavam, os ventos furiosos causados por suas presenças e as distorções na gravidade ainda eram pesadas. No entanto, no final, ainda parecia que havia apenas uma pessoa em quem poderia se concentrar. Os membros dos Morales que estavam apenas observando passivamente essa situação de fora, sem saber muito bem do conflito interno entre Leonel e seus próprios anciãos, sentiram um sentimento de orgulho brotar em seus corações. Este foi o campeão das guerras dos herdeiros. Não apenas qualquer guerra de herdeiros, mas uma guerra de herdeiros sem precedentes que seria lembrada por gerações. Um homem que estava no topo da coleção mais forte que o domínio humano já havia visto desde o seu início. E ele era o Morales. Ele era o patriarca deles. A vontade dos Morales parecia se solidificar e os lampejos de sua constelação no céu diminuíram consideravelmente o ímpeto das famílias vizinhas. Os rostos de seus mensageiros caíram. Eles nunca esperaram que a aparição de apenas uma pessoa tivesse um efeito tão profundo na situação, mas endureceram seus corações. Eles já esperavam muito disso, embora não tudo. Foi a razão de sua cautela parcial em primeiro lugar. Mas mesmo assim, eles ainda representavam todo o domínio humano, e até mesmo a família Suyard e a religião espiritual sofreram nas mãos de Leonel, para não mencionar a família Oman. 3 organizações e famílias, todas no mesmo nível dos Morales, vieram em busca de compensação. Não importa como fosse o futuro dos Morales, ainda era o futuro e não o presente. Era impossível para eles já terem se beneficiado totalmente de sua constelação e do novo fator de linhagem. Esta foi a melhor chance de suprimi-los. Os chamados mensageiros estavam todos entre os mais fortes que essas famílias poderiam invocar sem enviar seus ancestrais. Se eles enviassem seus ancestrais, teria uma conotação muito diferente, e eles não queriam dar esse passo ainda. Em vez disso, eles enviaram os mais fortes de suas elites da 7ª dimensão. As famílias Constelação, a Constelação Aliança do Arco, o Suyard, o Oman, a religião espiritual. Mas eles foram apenas o começo. Mais uma vez, as famílias menores se tornaram um peão no jogo das grandes perucas. Incontáveis famílias menores da 7ª dimensão e até mesmo uma minoria de famílias da 6ª dimensão, aparecendo também. Todos tinham a intenção de descer de seus navios e questionar Leonel diretamente, mas este acenou com a mão. De repente, a força do mundo tremeu e suas naves foram trancadas no lugar. Todas as artes da força não respondendo mais ao seu chamado como se estivessem cortadas das leis do mundo. Os convidados devem esperar para serem convidados a entrar. Você não gostaria de ser rude, certo?
Leonel perguntou levemente. Os mensageiros congelaram quando Leonel entrou no Palácio dos Morales, que engole planetas. Lá dentro, os anciãos estavam em uma discussão acalorada. Eles nem tiveram tempo de implementar muitas das mudanças de Leonel antes que isso acontecesse. Todos perceberam que ainda não haviam melhorado o suficiente. Embora seu orgulho quisesse lutar com o resto do domínio humano imediatamente, o custo disso era pesado, especialmente porque eles já haviam enviado grande parte dos evacuados de volta para suas casas devido às ordens de Leonel. Se não fosse pela presença quase ofuscante de Leonel, eles nem teriam notado alguém entrar, algo que era uma dica embaraçosa. Alguns se viram subconscientemente exalando quando Leonel apareceu antes de se recuperar. Desde quando eles confiavam tanto nesse pirralho? Ele não provou nada além de quão rude ele era. Leonel examinou a região, mas o Senhor Supremo não estava em lugar nenhum. O ancestral Issa e o ancestral Álvaro pareciam ter assumido o processo, mas como as outras famílias não haviam enviado nenhum ancestral, seria um sinal de fraqueza se eles tomassem uma ação direta, então estavam tentando encontrar algumas soluções alternativas. Vendo Leonel, os dois tiveram seu próprio conjunto complicado de reações, mas no final, eles exalaram. Patriarca. Eles se cumprimentaram ao mesmo tempo. Claro, eles não foram excessivamente respeitosos. A palavra patriarca vinda deles não soava diferente do que eles haviam dito o nome de Leonel diretamente. Eles notaram Alienor também, mas optaram por não dizer nada. Por um lado, eles estavam bastante familiarizados com o temperamento de Leonel agora e ele poderia fazer algo ridículo se eles realmente dissessem algo. E em segundo lugar, bem, ela carregava o nome Morales também. Há realmente muito o que falar? Deixe-os vir e nos trazer grandes presentes. As expressões dos ancestrais e anciãos mudaram. Capítulo 2268. Os anciãos ficaram realmente surpresos com as palavras de Leonel. Sua primeira suposição foi que Leonel não entendia do que estava falando, sem muita experiência para ver qual era o problema. Tomemos, por exemplo, dois indivíduos de posições muito diferentes, um dos quais era um homem de classe média e se encaixava bem entre as pessoas comuns, e o segundo era uma existência nobre, um imperador ou rei, até. O homem de classe média seria capaz de fazer um acordo de igual com o rei? De acordo com as regras da sociedade, eles seriam, por sua própria natureza, duas existências de valores muito diferentes. Fazer um acordo de iguais primeiro exigia ser igual em primeiro lugar. Um rei poderia ordenar que um homem de classe média fizesse o que quisesse, o vice-versa seria sempre verdade. Como isso se aplicava à situação atual era óbvio. O Morales poderia ser um rei se estivesse lidando com qualquer família, mas o problema era que não estava lidando com uma família ou mesmo uma organização, estava lidando com todo o domínio humano. Como eles poderiam se igualar? O que significava fazer um acordo de iguais? Isso significava que se uma das partes não cumprisse sua palavra, as consequências que a parte oposta poderia forçá-la a pagar seriam grandes demais para serem ignoradas. Isso forçaria ambas as partes a manter sua palavra. O que um homem de classe média poderia fazer a um rei? E nessa situação, em troca de vida por tesouro, se essas famílias não cumprissem suas palavras, perderiam um gênio, é verdade. Mas eles também seriam capazes de obter um motivo para retaliar na mesma moeda. Mas e os Morales? Se Leonel não seguisse adiante, ele traria a ira de todo o domínio humano sobre os Morales. Este não foi fundamentalmente um acordo de iguais. Então, quando Leonel falou em apenas aceitar os presentes, soou como uma piada, como um camponês tentando forçar a mão de um rei a dar-lhe tesouros por fazer algo facilmente ao seu alcance. No entanto, Leonel não pareceu notar suas reações. Ele caminhou para frente, sentando-se no leme, sua mãe de pé de costas, embora apenas por um momento. Em um momento desconhecido, um flash verde cercou Alienor e ela desapareceu no ar como se nunca tivesse estado lá. Era impossível dizer se ela ainda estava atrás de Leonel ou se havia ido para algum outro lugar. Leonel sorriu. Ancestral Issa, ancestral Álvaro, vou ter que pedir a vocês dois que saiam. Nossos convidados apenas trouxeram especialistas da 7ª dimensão. Seria abaixo de sua estação aparecer aqui, não? Deixe este assunto para um júnior como eu. Os olhos dos dois ancestrais piscaram. As palavras de Leonel agora foram provavelmente a coisa mais bonita que ele já havia dito a eles. Bem, no mínimo não foi tão rude quanto o normal. Mas estava claro quais eram suas intenções. Se eles realmente saíssem, então o que aconteceria a partir daqui seria ditado inteiramente pelo temperamento de Leonel, e eles não sabiam se podiam confiar em tal coisa. No entanto, o que eles não esperavam era que não tivessem chance. Leonel bateu um dedo sutilmente depois de falar, e o poder do mundo desceu. Aos olhos dos outros, parecia que os dois haviam desaparecido por conta própria. Os outros ancestrais olharam um para o outro e um por um, eles também desapareceram. Leonel irradiava uma confiança que deixou os anciãos restantes um pouco atordoados. No final, eles também respiraram fundo e encontraram suas posições sentando-se. Ancião Cris, uma mulher de meia idade com um rosto severo e cabelo curto se levantou imediatamente. Sim, patriarca. Leonel bateu no apoio de braço por um momento em pensamento. Temos jovens promissores nesta próxima geração? O ancião Cris foi um dos comandantes-chefes dos guardas divinos e também um dos mais fortes entre os Morales do pico da 7ª dimensão. Para aqueles assim, os Morales tinham seus próprios nomes únicos para eles, e eles chamavam esse grupo de anciãos de ancestrais juniores, embora não houvesse nada de júnior neles. Ela estaria entre as melhores em saber que jovens promissores havia, pelo menos em combate. Os Morales ainda não haviam se acostumado com o fato de que o fator de linhagem do domínio da lança e o fator de linhagem da sinergia do metal agora haviam se tornado um. Entre a geração pós-nova, existem de fato algumas boas mudas, ela balançou a cabeça em afirmação. Escolha um, chame-os aqui, disse Leonel. Seu olhar cintilou, mas Leonel já havia seguido em frente. Anciã Área. Ainda outra mulher mais velha estava de pé reta e alta.
Ela não parecia tão severa, mas ainda havia uma pitada de autoridade entre suas sobrancelhas. Seu cabelo era comprido e tingido de notas profundas de prata que se alternavam com o marrom profundo usual dos Morales, e de seu pescoço pendia um par de óculos. Ela era uma das artesãs-chefes e liderou as artesãs da família em muitas coisas. Ela não era uma ancestral júnior em força bruta, mas sim no poder de sua armadura divina e na habilidade com que ela implementou seus ofícios. Dessa forma, ela era muito parecida com a família Radix, mas em um nível completamente diferente. Ao contrário do ancião Chris, porém, ela não chamou como patriarca, não que houvesse uma regra para isso. Faça o mesmo que o ancião Chris chame um aqui. Ela franziu a testa. Patriarca, disse ela lentamente, este assunto é bastante delicado. Não é muito apropriado para... Leonel olhou e encontrou seus olhos. A anciã Arya podia ver um tipo quase indiferente de gentileza interior, mas ainda a congelava. O peso do mundo caiu. Inapropriado? Acho que vai ficar tudo bem, disse Leonel com um sorriso. Só precisamos de algumas floristas e garotos do anel. Os corações dos anciãos pularam uma batida, mas tudo foi rapidamente colocado em movimento. Logo, as portas do Palácio de Morales foram abertas e na vanguarda 2 adolescentes, um jovem e uma jovem, se apresentaram, com orgulho radiante e a arrogância dos Morales florescendo dentro deles. A família Morales dá as boas-vindas a você. Eles rugiram. Capítulo 2269. Tomie Morales. Uma faísca brilhante da facção da lança e um jovem de 15 anos com um par de sobrancelhas que pareciam um clarão de fogo. Seu rosto era tão severo quanto o de seu instrutor, mas as dicas de maturidade em seu rosto eram claras, mas carregavam uma vibração de juventude. Nora Morales. Uma luz brilhante da facção de artesanato, ela também tinha 15 anos e tinha um estilo interessante. Seu espírito de metal segurou seu cabelo em 2 rabos de cavalo. Não pôde deixar de lembrar Leonel de um certo líder de facção da Montanha do Coração Valente. Ela também usou seu espírito de fogo para segurar o cabelo para cima. Ele exibiu um grande nível de controle. Mas Leonel apenas sorriu quando viu isso. Embora estivesse bem escondido, ele podia ver um tecido especial e separar o cabelo de Nora de seu espírito de metal. Estava claro que Leonel ainda era um dos poucos, se não o único, no domínio humano que se atreveu a tocar seu espírito de metal diretamente. Mesmo assim, ainda era preciso um pouco de controle para impedir que seu espírito de metal comesse o metal e pegasse seu cabelo, o que era digno de muitos elogios. Juntas, elas eram 2 das estrelas mais brilhantes da próxima geração. Considerando sua idade, não levaria muito mais do que 5 anos antes que eles participassem das Guerras dos Herdeiros, mas a linha do tempo não estava do lado deles desta vez. Os 2 ergueram suas lanças e bateram suas bundas no chão, uma força de lança crescente vindo deles. Foi muito fraco. Você não poderia esperar muito de existências pentadimensionais como eles, e ainda assim, a constelação nos céus apareceu mais uma vez. Sua força subiu da 5ª dimensão para a 6ª e da 6ª para a 7ª, mas quando sua força de lança atingiu a altura dos navios de guerra ao redor, eles cantaram como um par de dragões e fênix. Abalados, os vários mensageiros da família entraram no salão um por um. Sua borda havia sido lixada até uma ponta cega e a hesitação em seus passos era clara. Os únicos que pareciam ter o mesmo tipo de confiança eram os das famílias mais fortes, com destaque para a família Suyard, a religião espiritual, a família Oma e um visitante especial e inesperado, o Palácio do Vazio. Leonel não reagiu muito a isso. A perda dos anciões do vazio, ou pelo menos da maioria dos anciãos do vazio, não seria suficiente para desmoroná-los completamente. Uma organização como essa teria seus trunfos, mas ainda mais importante do que isso, o Palácio do Vazio era o símbolo da humanidade, mesmo que caísse. Seria sustentado pelas várias famílias do domínio humano. Claro, se a missão do palácio permaneceria a mesma depois disso. Essa foi uma história totalmente diferente. Se eles fossem algo mais do que um fantoche, seria uma surpresa divertida. O líder do Palácio do Vazio, obviamente aqui para desempenhar o papel de mediador, era na verdade um homem bastante jovem. Leonel o reconheceu quase imediatamente e achou ainda mais divertido. Este jovem era membro do Partido da Lâmina Irrestrita, Micart. A última vez que Leonel o conheceu, ele era um discípulo ranqueado da galáxia há apenas algumas semanas do rank do setor. Agora, ele era quase um discípulo de rank de domínio. Para o Palácio do Vazio, nem mesmo enviar um discípulo de rank de domínio para mediar a situação era engraçado o suficiente. Mas ainda mais importante do que todas essas outras identidades. Seu sobrenome era Suyard. Micart tinha um ódio profundo por Leonel. Ele encontrou problemas para o último depois que seu pai cortou o braço de Rosen Suyard, tio de Micart. E só se tornou pessoal depois que Leonel o derrotou pessoalmente em batalha. Honestamente, Leonel tinha que dizer que Micart era a escolha perfeita. Ele era o mais talentoso da família Suyard. Esse era um título que ia para Mary. Ele não estava um degrau abaixo disso, pois havia 3 outros que teriam feito parte das guerras de herdeiros da família Suyard que foram preteridos por Mary. Ele estava apenas um degrau abaixo disso. Ele era um grande talento, com certeza. Mas ele não era proeminente o suficiente para ser considerado uma representação da família Suyard. E ele era talentoso o suficiente para ter uma ótima posição no Partido da Lâmina Irrestrita e no Palácio do Vazio. Seriam gênios como ele que provavelmente sustentariam a fundação do Palácio do Vazio agora e no futuro. O Palácio do Vazio do passado não existiria mais, controlado como um fantoche nos bastidores por essas famílias poderosas. Na verdade, esse futuro já pode estar aqui, ou então pessoas como Micart nunca teriam sido enviadas primeiro. Micart limpou a garganta, uma expressão ligeiramente orgulhosa no rosto com o conforto do apoio de sua família para apoiá-lo, mas antes que ele pudesse falar, o patriarca Morales ainda não pediu que você falasse. Por favor, esteja atento à sua posição e só fale quando falado. Tommy falou com uma voz nítida. Embora fosse um pouco imaturo, carregava os mesmos indícios de severidade que o comandante-chefe Chris tinha.
Muito parecido com seu mentor, ele era um defensor das regras e da etiqueta. Ele nunca permitiria que um convidado falasse diante de seu patriarca, nem permitiria que seu patriarca tivesse que ser o único a corrigir esse convidado. Ele e Nora ficaram nas costas de Leonel, um de cada lado, com os braços cruzados atrás das costas. Como um par de jovens, eles se saíram surpreendentemente bem nessa atmosfera, e ficou claro que grande parte de sua confiança vinha do homem no trono diante deles. A geração mais velha pode hesitar em relação a Leonel, mas os sentimentos dos jovens eram bastante claros quando se tratava dele. Ele era seu ídolo. O rosto de Micarte ficou vermelho. Ele nunca esperou ser repreendido por uma criança assim, mas também não estava em posição de discutir com uma, especialmente quando a criança estava certa. Leonel sorriu levemente e lentamente abriu a boca. Alguns pensaram que ele poderia dizer algumas palavras falsas para repreender Tommy, mas ele não fez isso. Bem-vindos, queridos convidados. Eu suponho que você veio com as ofertas? Capítulo 2270. As palavras de Leonel estavam irritando os ouvidos. Ofertas? Era como se ele estivesse insinuando que ele era um rei e eles eram seus servos que vinham pagar os impostos por um ano com uma leve esperança de que ele pudesse iluminá-los. Eles tinham visto Leonel batalhar, seus esquemas, sua inteligência. Havia quase 0% de chance de que ele tivesse falado errado. Ele escolheu essa palavra de propósito. A cada passo do caminho, ele estava mostrando sua vontade indomável. Ele não daria um passo para trás diante dessas famílias. A expressão de Micarte escureceu, mas ele controlou seu desgosto. Ele já estava em uma posição parcialmente comprometida, embora a família Suiardo tivesse enviado para cá precisamente como uma demonstração de força e poder. Eles agora tinham a maior influência no Palácio do Vazio e nas futuras gerações de protetores do domínio humano, e ninguém mais poderia fazer nada a respeito. O ímpeto dos Morales era algo que eles tinham que reduzir a todo custo. Embora a religião Oma e a religião espiritual fossem vistas no mesmo nível, a realidade não era exatamente assim. Por um lado, as famílias e organizações mais poderosas eram 6, não 4. Ainda havia o Palácio do Vazio e as Escudo Cruz Estelar. Todos sabiam que, embora fossem neutros, poderiam inclinar a balança sempre que quisessem. Em segundo lugar, a família Oman tinha o escudo de ser uma família de artesãos e normalmente ficava de fora da maioria dos conflitos. As guerras dos herdeiros eram um raro exemplo de sua participação e era bastante bem reconhecido que isso era uma combinação de ambas as circunstâncias atenuantes. Leonel assumindo o controle da terra e dos Morales, além da rainha desprezada beleza mais sentimentos pessoais. Depois havia a religião espiritual. Sua reputação sofreu um grande golpe depois que o imperador dos espirituais foi derrotado por Velasco, mesmo tendo a ajuda de tantos especialistas, sem mencionar o fato de que Velasco havia sido claramente ferido por alguma força misteriosa. Pode até ser por isso que eles escolheram vir, apesar do fato de sua herdeira não ter morrido nas mãos de Aina, ela só havia perdido seu corpo. Mas a verdade ainda era o fato de que a religião espiritual era quase sempre neutra em todos os assuntos e as guerras dos herdeiros eram mais uma exceção. Devido a tudo isso, as famílias mais acostumadas a bater de frente pela supremacia sobre o domínio humano eram as famílias Morales e Suiard. Se um superasse o outro obviamente não seria capaz de tolerá-lo. Foi por isso que a família Suiard puxou tantas cordas para colocar Micarte nessa posição, e ele teve que representá-los bem. Micarte havia amadurecido muito nos últimos 20 anos, e seu controle sobre seu temperamento era mais adequado para um homem de meia idade, embora ele ainda não parecesse muito mais velho que Leonel. Então, ele falou com muito mais calma do que seu coração estava experimentando. Suas palavras são um pouco inadequadas, patriarca Morales. Estas não são ofertas, também não são presentes, são pagamentos em troca das vidas que você arrancou do domínio humano. Ah? As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Na verdade, acho que é esse o caso. Parece que me lembro de que dei um aviso bastante justo, no entanto. E algumas pessoas se superestimaram e optaram por ignorá-lo. O sorriso de Leonel era o mesmo, e todos se lembravam exatamente do que ele estava falando, e ainda assim, como se quisesse enfatizar o ponto, ele acenou com a mão. As palavras que ele havia falado naquele dia soaram novamente. Tantos quanto ele viu foram tantos quantos ele mataria. A meu ver, continuou Leonel, é um ato de bondade da minha parte oferecer esta oportunidade. Então, antes de retirá-lo, aconselho que você refreie a borda em seu tom. Eu uso a palavra oferendas porque é exatamente isso que elas são. As vidas de seus gênios perdidos não valem nem um único fio de cabelo na minha cabeça, e ainda assim todos eles entraram com apenas 2 propósitos. A primeira foi pisotear a dignidade dos Morales, provando que os gênios de suas famílias eram superiores, e a segunda foi me matar. O sorriso de Leonel era o mesmo, mas suas palavras eram cortantes. Interiormente Micarte estava perturbado. Leonel continuava a ser muito mais direto e mordaz do que esperava. Ele viera aqui com o pensamento de que as palavras mais afiadas ditas estariam sob capa e adaga, escondidas em frases e parágrafos de subterfúgios. Mas não foi isso que ele recebeu. Leonel estava vindo direto para eles, e suas palavras e expressão poderiam estar revestidas por uma fina camada de polidez, mas era exatamente isso fino. Essas ofertas são para apaziguar minha raiva, para permitir que suas famílias e organizações tenham a chance de levantar a cabeça e tentar competir comigo novamente. Tão malfadados quanto seus gênios serão se escolherem fazê-lo. Mas não entenda mal a situação. O poder de devolver suas vidas a você está em minhas mãos e somente em minhas mãos. A escolha de usar esse poder está em minhas mãos e somente em minhas mãos. Você entende?
O feitiço do imperador de Leonel era tão imponente que Micart quase rachou, involuntariamente murmurando a palavra sim. Mas felizmente no último momento ele conseguiu sufocar a garganta, sufocando os sons da palavra que vinha e em vez disso, tendo um ataque de tosse como se a comida tivesse descido pelo cano errado. Agora, vou me repetir pela única vez hoje, o sorriso de Leonel sorriu. Caros convidados, suponho que vocês vieram com as oferendas? Um silêncio caiu. Os anciãos dos Morales tiveram reações mistas, embora fossem perspicazes o suficiente para não mostrar isso em seus rostos. Muitos sentiram uma profunda satisfação, muitos mais sentiram que o fim do mundo estava chegando. E mesmo aqueles que se sentiram satisfeitos começaram a tremer interiormente depois, experimentando o que se poderia depois de uma refeição extremamente gordurosa. Estava delicioso, mas a que custo? Capítulo 2271. Micart não sabia mais o que dizer. Toda essa preparação voou pela janela e sua experiência, ou a falta dela, estava aparecendo claramente. Para piorar a situação, sua tosse ainda não havia desaparecido e quanto mais ele tentava pará-la, pior ficava. Toda vez que ele segurava a tosse, havia alguns segundos de silêncio antes que o ataque começasse novamente. Ele estava piorando cada vez mais sua própria situação, não permitindo que ela se visse até o fim. Foi quando a situação parecia irrecuperável e seu rosto estava maduro como um tomate que um jovem deu um passo à frente. Este jovem era bonito, quase bonito demais, lembrava muito Leonel da Ordem das Estrelas Sábias a esse respeito. Seu cabelo era de um cinza azulado bruxuleante que brilhava mais como luz do que filamentos de cabelo e seus olhos eram uma espécie de violeta sonhador, não pálido como os de Leonel, mas sim frio em tonalidade e profundo em ressonância. Era fácil se perder neles, e só se tornava mais potente pelo fato de que esse violeta desbotava para o azul celeste perto das bordas de suas íris. Ficou claro com um único olhar que esse homem era um espiritual, ou pelo menos metade de um. Ele era a representação da religião espiritual. Ivan, um poderoso ancestral júnior e o plano de backup no caso de Micart cair de cara no chão. No entanto, antes que Ivan pudesse falar, Leonel ergueu a mão, uma espécie de lei parecia prender a boca de Ivan. Ele ainda podia se mover livremente, mas mesmo quando se movia para limpar a garganta, nenhum som saía. Era como se ele tivesse sido feito um mudo funcional. Perdoe-me, mas ainda estou no meio do luto. Se um espiritual fala na minha presença agora, não posso prometer que não vou matá-los, disse Leonel levemente. Seu tom era muito mais sombrio e leve do que antes. A borda da alegria e despreocupação havia desaparecido, e mesmo sem dizer isso com tantas palavras, a posição da religião espiritual tornou-se precária. Eles eram supostamente a parte neutra, mas a raça que eles adoravam havia agido contra o domínio humano. Este era um fato inegável. Velasco era claramente um homem que poderia sustentar os céus, e ainda assim o imperador espiritual veio para atacar talvez sua maior esperança. Pelo menos era assim que as famílias menores viam. A situação estava indo de mal a pior, e até mesmo os anciãos de Morales estavam começando a se mexer em seus assentos. Os únicos que pareciam encorajados e orgulhosos eram os dois jovens às costas de Leonel. Eles estavam radiantes, sentindo-se intoxicados pela destreza de seu patriarca. E era exatamente por isso que eles estavam aqui. Todos esses mensageiros estavam tão focados em Leonel e nos dois jovens que os humilharam que não conseguiram perceber os micro-deslizes nas expressões dos anciãos de Morales. No entanto, a situação estava se tornando cada vez mais tensa. Leonel não parecia ter um plano. Parecia que ele estava apenas desabafando sua frustração. Mas mesmo que isso o fizesse se sentir bem por enquanto, o que eles fariam depois? Um homem limpou a garganta. Este era da família Suyard, vestido com vestes prateadas que irradiavam uma luz de espada ao refletir o sol da maneira certa. Desculpe-me, patriarca Morales, mas acredito que a raça espiritual é a única que não se aproveitou de nossa situação para atacar. É um pouco inapropriado tratá-los assim, não? Além disso, a religião espiritual é bastante incompreendida, eles não adoram os espirituais, mas sim seu modo de vida, sua unidade com a natureza, seu equilíbrio com os elementos. Não é o mesmo que adorar a raça. E mesmo que eles adorassem a raça, não acredito que seja um problema tão grande quanto o patriarca faz parecer. Existem muitos meio espirituais em nossas terras, mas você já viu algum meio nômade? Ou meio anões? Ou meio rapax? Os espirituais são a única raça que não nos trata como inferiores, mas sim como iguais o suficiente para sermos parceiros e companheiros de vida. Não posso falar porque aquele espiritual escolheu atacar o herói Velasco. Não exerço esse tipo de poder, nem afirmo entender os pensamentos dos ancestrais. O que posso dizer é que durante o dia daquela batalha, não foi qualquer pessoa que matou o herói Velasco, mas sim o funcionamento do próprio céu. O herói Velasco era um solitário, um homem que completou uma grande quantidade de experimentos que nunca compartilhou com ninguém, talvez além de você, seu filho. É impossível dizer como ele pode ter enfurecido os céus, mas espero que você possa colocar seus preconceitos pessoais para pensar, porque mais um nobre espiritual poderia ter escolhido atacar seu pai. Foi isso. Essas palavras foram finalmente ditas e tudo estaria acabado. Os anciãos dos Morales eram pessoas bastante perspicazes. Podiam ver a vontade de morrer nos olhos do homem. Ele era velho e enrugado, ainda mais do que o Senhor Supremo quando apareceu pela primeira vez diante de Leonel. Ele pode não viver por mais do que mais alguns meses ou alguns anos, mesmo que consiga sair daqui. Mas falar essas palavras sozinho era o que ele precisava fazer. Leonel perderia a paciência, talvez até matasse todos os que estão aqui usando o poder dos Morales. Uma vez que ele tivesse expressado esse sentimento, ele ferveria e apodreceria, e logo o título de herói Velasco, que ele usará para suavizar a posição de Leonel para que este lhe permitisse terminar se tornaria nada mais do que uma piada. Locke Suyard já podia sentir isso, a mudança de maré, o ceticismo das famílias menores que ele trouxera com ele e até mesmo a leve raiva irradiando dos anciãos dos Morales. Sua missão estava completa e ele finalmente pôde fechar os olhos, um orgulhoso Suyard. E isso ele fez.
Ele fechou os olhos e esperou pelo ataque de Leonel, um sorriso de orgulho no rosto não mais fraco do que o das crianças nas costas de Leonel. Ele era um Suyard da espada, ele morreria com as costas retas, um sorriso no rosto e uma mão em sua espada. Sua mão lentamente se ergueu, descendo suavemente em direção ao punho que ele conhecera toda a sua vida. Capítulo 2272. A mão de Loki errou, balançando no ar. Ele estava interiormente atordoado, tanto que abriu os olhos. Sua espada sempre esteve lá, era a única coisa que nunca lhe falhou, e mesmo com acesso a todos os tesouros espaciais que ele poderia esperar usar em uma única vida, ele ainda escolheu pendurá-la pela cintura. Ele estava tão acostumado com essa espada que poderia encontrá-la com os olhos vendados nas profundezas de um buraco negro se fosse necessário. Então como ele poderia ter? A espada não estava lá. Os olhos de Loki se abriram e ele olhou para sua cintura. Tudo se foi, sua espada de confiança não estava lá. A lâmina daquela espada havia mudado ao longo dos anos, mas o punho era sempre o mesmo. Ele pediu a todos os ferreiros com quem já havia trabalhado para transferi-lo. Era o cabo da lâmina que seu pai havia passado para ele, e um cabo de lâmina que seu avô havia passado para seu pai antes dele. Esta era a tradição da maioria dos Suyard. Eles não acreditavam em manter a mesma lâmina por toda a vida. Isso não era ser um espadachim, isso era ser estúpido. Ninguém poderia negar a força de uma arma e o quanto ela ajudava em suas proezas de combate. Não era exagero dizer que esse punho de espada era tão importante quanto toda a sua linhagem para ele. A única razão pela qual ele a trouxe quando esperava morrer foi uma, porque lhe deu coragem, e duas, porque ele acreditava que as medidas de proteção que Mikard tinha com ele permitiriam que ele trouxesse a espada. Mas agora, Loki olhou para cima e descobriu que a espada estava nas mãos de Leonel, sendo levemente balançada com uma graça que ele não achava que deveria ser possível para um mestre de lança, e que Leonel estava. Não havia como negar que sua habilidade de lança havia superado ainda mais a geração mais velha, mas a espada não parecia deslocada em suas mãos. Sempre achei as espadas interessantes. Se não fosse pelo fato de que a arma de um homem que matei quando a metamorfose desceu pela primeira vez à Terra era uma lança, eu poderia ter realmente pegado uma espada primeiro. Embora, Leonel balançou a espada novamente. Talvez não, eu também era um lutador bastante prudente e calculado naquela época. Provavelmente teria concluído que um leigo como eu se sairia melhor com um bastão mais longo. Melhor chance de não morrer e tudo. Leonel ergueu os olhos com um sorriso. A espada tocou e o eco da força da espada se manifestou com quase muita facilidade. Era afiado e poderoso, embora branco prateado, ao contrário de sua força de lança e sua força de arco. Contudo, era a 7ª dimensão. Esse é o tipo de pessoa que eu sou, continuou Leonel. Gosto de ser prudente e cauteloso, gosto de calcular cada passo e embora não tenha sido o caso no passado, não hesito mais em matar. Acho que fazer isso é um desperdício do meu esforço, tentando descobrir o valor de uma vida, quem merece viver, quem merece morrer. É tudo muito cansativo. E não quero ser rude, mas se eu não consigo descobrir, todos vocês certamente não conseguem. Seu plano está cheio de muitas brechas. Mande o jovem de olhos espessos para frente primeiro, deixe-o tropeçar. Em seguida, tente salvar com uma pessoa que você tinha certeza de que eu nunca deixaria falar, antes de seguir com seu plano real. E é ainda melhor para o Suyard, não é? Afinal, seria a sua representação real e não esse pseudo-representante falando, certo? E depois, você usaria a raiva que mostrei como desculpa para atacar? Talvez se tentar amarrar a mim e minha família Morales com os demônios como você fez com o Império de Prata e encontrar uma desculpa para Escudo Cruz Estelar e o Palácio do Vazio agirem também, é isso? O silêncio era palpável, mas Leonel não parecia precisar trocar suas ideias com ninguém. Ao mesmo tempo, você teria algo a dizer às massas. O herói Velasco era apenas uma piada de um homem que experimentou o que não deveria e trouxe sobre si a ira dos deuses. Os espirituais e as outras raças não estavam atacando o domínio humano, mas estavam apenas fazendo o possível para impedir que Velasco trouxesse a ira dos deuses sobre todos vocês, certo? Eles não eram escória covarde, na verdade, eles estavam tentando salvar a todos. E a cereja do bolo foi que talvez se o herói Velasco tivesse compartilhado sua pesquisa e espalhado a verdade de como ele se tornou tão poderoso tão rapidamente, e como sua esposa e filho pareciam fazer exatamente o mesmo, então nada disso teria acontecido. Todos poderiam ter resistido aos deuses juntos em vez de derrubar o herói Velasco. Vocês poderiam ter trabalhado juntos para lutar contra a opressão e levar o domínio humano a um futuro melhor. Leonel bateu na espada com a outra mão, passando o dedo ao longo de sua lâmina em direção ao punho. A cada centímetro que ele passava, a lâmina desmoronava. Parecia que estava sendo queimado em cinzas, e ainda assim não havia calor no ar. Era como se Leonel tivesse simplesmente ordenado que ela desmoronasse, e ela atendeu. O peito de Loki se contraiu quando sua preciosa espada de repente ficou com nada mais do que seu punho. Leonel girou em suas mãos, deixando-o pousar na ponta do dedo enquanto continuava a girar. Isso é tudo certo? É um esquema muito estúpido, se você me perguntar, carece de qualquer tipo de inteligência ou talento. Depende inteiramente da ignorância das pessoas sobre a verdade da situação e até depende de sua própria ignorância também. Não que você se importe muito em corrigir quaisquer que sejam esses equívocos. Leonel pegou o punho no ar e seu sorriso desapareceu. Ele não fez nada, mas aqueles mensageiros que estavam presentes de repente quiseram cair de joelhos e implorar por misericórdia, o peso em suas almas quase os esmagando. Todos vocês calcularam mal, infelizmente. Todos vocês podem voltar, acho que o propósito desta reunião acabou. Quando você voltar, diga ao seu povo que os Morales virão, para limpar o nome de seu herói e a mancha que você tentou colocar sobre nós. Leonel esmagou o punho em suas mãos, deixando-o queimar até virar cinzas.
O sorriso de Leonel voltou enquanto ele olhava para Locke. Ele não falou, mas uma voz ecoou nas mãos de Locke. Matar você? Você se valoriza demais. Eu prefiro matar quem quer que lhe diga para falar essas palavras. Seria muito mais interessante se você estivesse vivo para ver sua preciosa família Suyard queimada até o chão, não? Capítulo 2273. O silêncio era palpável, ninguém sabia o que dizer. Quão corretas foram as palavras de Leonel? 100%. Quanto dizer isso em voz alta mudou? Praticamente quase nada. Na verdade, eles poderiam se arriscar usando o fato de que Leonel os havia exposto, como um método que ele estava tentando usar para absolver a si mesmo e a seu pai de transgressões. Mas algo no sorriso de Leonel os fez se sentir desconfortáveis e abalados. E só piorou quando seu sorriso desapareceu. Tommy de repente deu um passo à frente e seu olhar olhou para todos eles. Você não ouviu o que o patriarca Morales disse? Suas palavras, como se carregassem poderes misteriosos próprios, expulsaram os enviados das grandes portas duplas. Eles rolaram pelo chão, suas roupas amassadas e poeira levantando em seus rastros. Curiosamente, as famílias menores foram poupadas do mesmo destino. No entanto, eles entenderam a mensagem bem o suficiente quando saíram correndo, não querendo ser implicados da mesma maneira. A expressão de Mikati estava negra como um pote quando ele se levantou o mais rápido que pôde, fingindo não estar em um estado lamentável. Mas mesmo isso não duraria muito tempo enquanto ele olhava para o céu. Seus navios. Eles se foram. Ele queria rugir e exigir uma explicação, mas percebeu que não importava o quanto ele forçasse sua voz, nenhum som parecia sair. Era como se as leis do mundo restringissem, sufocando sua voz e silenciando-o para que todos vissem. Eram apenas eles. As famílias da sexta dimensão ainda tinham suas naves de guerra muito intactas e elas correram para longe. Interiormente, eles entenderam que isso era Leonel dando-lhes a chance de se virar para o seu lado, e eles até tinham as oferendas preparadas para sua juventude, mas agora eles não se atreviam a completar a troca. As implicações eram muito diferentes agora e em breve eles poderiam ser forçados a escolher um lado, mas eles preferiram ficar em cima do muro o maior tempo possível. Quanto à perda de seus jovens, a verdade honesta era que se isso desse às suas famílias a chance de sobreviver a essa tempestade que se aproximava, o custo de um único gênio ou mesmo de muitos era um preço digno para essas pequenas famílias pagarem. Essa foi a dura realidade. Um único gênio nunca teria mudado seus destinos. O melhor deles não se compara a nomes como a Mary, Simona, Arman ou qualquer outro membro da zona do cataclismo. Não valia a pena arriscar toda a família por eles. Pelo menos não sem o consentimento de seu próprio escalão superior. As famílias da sétima dimensão que vieram para pressionar Leonel rangeram os dentes. Eles foram roubados em plena luz do dia e não podiam nem expressar suas reclamações. Eles tentaram enviar mensagens para suas famílias, mas perceberam que até isso estava bloqueado. Parecia que sem o território de Morales, não haveria absolutamente nada que eles pudessem fazer. Eles só podiam percorrer o caminho mais longo, saindo a pé e pelo ar por conta própria. As risadas e zombarias dos cidadãos de Morales ecoaram pelos céus enquanto eles se afastavam. Seus rostos queimavam e sua raiva era palpável, mas eles não se atreviam a atacar. Mesmo que tivessem coragem, eles sentiam como se um olho que tudo visse estivesse caindo sobre eles de cima, observando cada uma de suas ações. E mesmo que não estivesse lá, que chance o pequeno punhado deles tinha contra tantos Morales? Os anciãos nem precisariam agir, eles seriam afogados por especialistas da sexta dimensão. Isso parecia uma grande vitória, mas depois que as portas do Palácio de Morales se fecharam, os anciãos pareceram ferver com todas as emoções que eles mantinham reprimidas, cujo líder era o ancião Arya. Leonel já podia ler sua impressão dele a uma milha de distância, e agora ela não conseguia se controlar enquanto explodia. Patriarca, isso foi altamente inapropriado. Você colocou toda a família à beira da destruição. Tommy e Nora Morales, que tinham acabado de estar excepcionalmente animados, olharam em volta confusos. Isso não foi uma grande coisa? O que estava acontecendo? A anciã Arya percebeu que ainda havia terceiros aqui e que ela havia explodido cedo demais. Ela fez um movimento para dispensar as duas crianças, mas antes que pudesse, Leonel ergueu a mão. Seu sorriso voltou e ela encontrou seus olhos. O que você sugere que façamos? Arya respirou fundo e recuperou a compostura, seus olhos se tornando mais penetrantes. Eles eram apenas mensageiros. Já que as coisas chegaram até aqui, vamos pegá-los, detê-los, acusá-los de desrespeitar o sobrenome Morales e prendê-los. Enviaremos uma mensagem às suas famílias e organizações, exigindo compensação. Essa compensação será menor do que a que você pediu por seus gênios. Quando eles apresentarem essa compensação, devolveremos seu mensageiro e seu gênio como um sinal de boa vontade. Para o público pareceremos fortes e magnânimos, enquanto politicamente, semearemos mais relacionamentos do que inimigos. Isso vai consertar tudo isso. Os anciãos ficaram em silêncio e Leonel até viu muitos deles visivelmente relaxados. Este foi um excelente plano e uma vitória em todas as direções. Era o tipo de plano que seu patriarca deveria ter elaborado, mas havia uma razão pela qual eles eram um conselho. Seus patriarcas eram muitas vezes jovens e precisavam de orientação. Sua ajuda consertaria tudo. Até as sobrancelhas de Leonel se ergueram, e no final, ele riu alegremente e até bateu palmas. Essa não é a resposta que eu esperava, disse Leonel alegremente. Achei que sua solução seria me demitir e dar a desculpa de luto para lidar com essa situação, mas devo admitir que estava errado. Peço desculpas, anciã Arya. O Elder Arya bufou. Que piada! Mesmo que ela quisesse fazer isso, faria com que os Morales parecessem fracos se seu patriarca renunciasse devido à pressão de outras famílias. Ela nunca permitiria isso. No entanto, ainda gosto mais do meu plano. Capítulo 2274. A anciã Arya ficou atordoada em silêncio, e então sua expressão se contorceu.
Você? Leonel ergueu a mão. Não entenda mal. Eu respeito meus anciãos e sua experiência. Não estou descartando casualmente seus planos por malícia ou raiva, nem estou agindo por emoção. Embora, mesmo que eu fosse, realmente não faria muita diferença, Leonel pensou consigo mesmo com um sorriso. Se ele estava sendo emocional ou não, ele não acreditava que havia muitos, se houver, que poderiam superá-lo neste mundo. A vitória seria certa de uma forma ou de outra, mas como ele tinha juízo sobre ele poderia muito bem ser calmo e calculado, tomando o melhor e mais perfeito curso de ação. Arya cerrou os dentes, mas como Leonel havia falado tão claramente, era seu dever se acalmar e ouvi-lo. Ela realmente queria ouvir o que ele poderia dizer que era melhor do que seu plano. Primeiro, todos vocês precisam entender alguma coisa. Se não pudermos entrar na mesma página, nunca estaremos em harmonia, e se nos faltar harmonia, todos vocês lutarão comigo a cada passo do caminho. Você precisa entender que essas escolhas que estou fazendo não são apenas porque beneficiarão mais a família Morales, mas também porque não há outra escolha. Leonel olhou através deles um por um. Eu sei que você ouviu minhas palavras, eu sei que você sente que elas são razoáveis, e eu sei que em seus pensamentos, você acredita que a única coisa que podemos fazer contra tais alegações é protelar. Mas você sabe o que essas famílias mais temem agora? A mandíbula de Arya se apertou. Isso mesmo, vocês são todos muito experientes. O que eles mais temem é que tenhamos tempo. Eles temem que desenterremos o potencial de nosso novo fator de linhagem, de dar à luz mais talentos que se aclimataram a ele desde o nascimento, de eu potencialmente compartilhar qualquer plano ilusório e misterioso que meu pai tenha para ajudar os outros a melhorar muito em um curto período de tempo. Este mês ou mais que eles nos deram desde a morte de meu pai não foi por cortesia. Era o tempo que eles precisavam para se preparar, para alinhar todos os patos em uma fileira, para ter certeza de que estavam prontos para a guerra a qualquer momento. Segunda nova, Leonel gritou de repente. Um portal sutil de força espacial se abriu e Auran apareceu. Ele ficou um pouco confuso no início, mas rapidamente se concentrou e se curvou para os anciãos ao redor. Leonel sorriu. Suas redes de informação são algumas das melhores do domínio humano, não? O melhor, Auran corrigiu por hábito. Ele hesitou depois, mas então sentiu que ser humilde agora não combinaria com ele. Se alguma coisa, isso só o irritaria. Ele tinha seu próprio orgulho como Morales e demônio, aliás. E quais você diria as chances de as famílias da sétima dimensão estarem se preparando para a guerra? Auran piscou confuso. Bem, 100%. Mas isso não é óbvio considerando a invasão repentina dos outros domínios? Claro que eles são. Auran parou e seu coração pulou várias batidas. Ter informações era uma coisa. Interpretá-lo corretamente era uma questão completamente diferente. Se a informação fosse suficiente para entender todas as coisas, quem deixaria de responder a um problema de matemática? Quem responderia erroneamente a uma pergunta de compreensão de leitura? Era muito fácil se perder nas ervas daninhas de informações sem importância. E Auran também cometeu esse erro. Ele havia reunido um pouco de informação sobre os movimentos das famílias e quanta preparação eles estavam fazendo para a guerra, e para ele, e para o resto dos Morales, era apenas uma questão de lógica simples. O domínio humano tinha acabado de sofrer um ataque devastador, porque as famílias mais poderosas não estariam se preparando. O que ele havia negligenciado era o fato de que esta também era a mortalha perfeita, a lã perfeita sobre seus olhos, a desorientação perfeita. Essas famílias estavam realmente se preparando para outra invasão? Como os Morales se prepararam? Eles chamaram todos os seus cidadãos, amontoando-os em seu sistema solar capital e implantaram sentinelas para explorar e garantir que ninguém invadisse seu território. Era assim que você poderia se preparar melhor para uma invasão que se aproximava. Mas o que essas famílias fizeram? Nada disso. Eles reuniram recursos, chamaram de volta seus guerreiros, reforçaram o controle sobre várias organizações do domínio humano e então, eles enviaram emissários para pressionar a família Morales? Uma família que seria uma de suas maiores aliadas durante uma invasão? Quando foi colocado assim, até um tolo podia ver. Auran quase se sentiu por não ter visto antes. Olhando para Leonel, ele sentiu que entendia por que havia perdido com tanta facilidade. Claro, ele nunca havia entrado nas guerras dos herdeiros para a vitória. Seu único objetivo era lidar com a terceira nova. Mas mesmo assim, algo lhe dizia que não importaria, mesmo que ele tivesse intenções de vitória. Auran respirou fundo. Eles querem nos dar um golpe. Leonel sorriu, e Arya e os outros anciãos permaneceram em silêncio. Eles entenderam mesmo sem que isso fosse dito com tantas palavras. Nunca houve espaço para fazer concessões e nunca houve espaço para protelar. A guerra já estava na varanda da frente, e Leonel parecia ser o único que havia notado. Então, Leonel falou de repente. A segunda coisa que você precisa entender é que mesmo que não fosse esse o caso, eu ainda atacaria. Por quê? Porque estamos em uma posição invencível. Os anciãos franziram a testa. Não? Você não acredita em mim? Leonel acenou com a mão e inúmeras runas apareceram no ar. Os anciãos de repente sentiram luz como o ar, como se pudessem correr com o dobro da velocidade. Mas então de repente eles se sentiram tão pesados quanto pedras, seus braços e pernas não se movendo como eles queriam. E então sua força surgiu, correndo por seus caminhos nodais como rios furiosos, mas então o inverso quase os enterrou em seus assentos e um instante depois. Controlar suas habilidades de falar ou não era um truque de salão. Leonel sorriu. É uma habilidade que requer controle fundamental sobre as próprias leis deste mundo. Se eles entrarem em nossas fronteiras, eles morrem. Isso já era chocante o suficiente, mas não era nisso que Leonel estava apostando, porque ele sentia que eles ainda não entendiam exatamente o que isso significava. Em vez disso, ele tinha algo que eles entenderiam com muito mais clareza. Capítulo 2275. Leonel olhou para eles e viu que eles não entendiam. Ou talvez eles tenham feito isso, e eles simplesmente não entenderam até onde isso poderia ir claro. As existências da sétima dimensão seriam a espinha dorsal de qualquer exército poderoso, mas enquanto os deles
Leonel poderia usá-lo de uma só vez. E digamos que ele pudesse usá-lo em um número infinito e praticamente paralisar sua força de batalha, de que adiantava contra os ancestrais? Mesmo que os Morales limpassem o chão com todos os especialistas da sétima dimensão que os outros pudessem jogar neles. Quando seus ancestrais fossem todos derrotados sob os números absolutos que seriam forçados a enfrentar, de que adiantaria? Uma vez que todos os ancestrais de Morales estivessem mortos, os ancestrais das famílias opostas simplesmente voltariam sua atenção para eles, e depois, todos eles seriam massacrados até o último homem. Nenhuma quantidade de vantagens e ajuda fecharia a lacuna entre a sétima e a oitava dimensões. Suas preocupações não são justificadas. Você sabe tão bem quanto qualquer um que os ancestrais não queriam que eu me tornasse patriarca, pelo menos não tão facilmente, e ainda assim o que aconteceu? Os anciãos congelaram. De fato, Álvaro e Issa não estavam nada felizes. Um Senhor Supremo até apareceu. Eles haviam se esquecido desse assunto porque apenas atribuíram ao Senhor Supremo o favor de Leonel, mas foi isso realmente o que aconteceu? Realmente não importa se você acredita em mim ou não, pelo menos não por enquanto, porque você entendeu o primeiro ponto bem o suficiente. Não há como dar um passo atrás, só há para frente agora, e só podemos trilhar esse caminho juntos. Leonel sorriu. O que eu posso ajudá-lo, porém, é toda essa preocupação. Ele estalou o dedo e uma alma apareceu. Tomou forma e rapidamente formou uma armadura violeta vibrante. Era um homem gigante, e eles imediatamente o reconheceram como gênio da família Taur, Arman. Mas agora, Arman se ajoelhou diante de Leonel, seu olhar cheio de subserviência. Saudações, rei. Diga-me, Arman, qual é a estrutura dos exércitos da família Taur? Sim, rei. A família Taur tem um total de 200.000 especialistas da sétima dimensão do caminho divino de nível 9. Eles são liderados pelo General da Terra, o General do Amor, o General da Guerra e o General da Força. Cada um deles um ancestral júnior com proezas de combate excepcionais. Temos 6 ancestrais. Ancestral Orion, Ancestral Pleiades. O maior trunfo de nossa família Taur, pelo menos até onde eu sei, rei, é a formação Constelação, como é para todas as famílias Constelação. Reunindo todos os 6 ancestrais e o orgulho de nossa família, a Constelação pode entrar em uma espécie de estado furioso que permite que os ancestrais tenham um poder maior. Este trunfo só pode ser usado dentro de nosso território, mas é excepcionalmente poderoso. O tempo de uso deve variar de família para família, mas dura cerca de 3 horas para nós. Alguns outros trunfos incluem o machado de batalha do primeiro ancestral. É uma arma de grau de vida e tem uma habilidade de roubo de vida. Disse que nosso primeiro ancestral era um soberano de sangue e tinha uma afinidade excepcional com a terra. Ele foi capaz de forjar esta arma apesar de não ser um artesão, e quando usado nas mãos de um ancestral, sua resistência é tão ilimitada quanto o número de mortes. Enquanto a lâmina tiver gosto de sangue, o ancestral nunca vacilará. Outro trunfo. Arman continuou a falar, sem esconder nada e enchendo o salão com tanta informação que até os anciãos se sentiram sobrecarregados. Havia muita informação? Como eles se aproveitariam de tudo isso, mas vendo a risada de Leonel e lembrando o que ele havia feito durante as guerras dos herdeiros, eles sentiram um peso único sendo levantado e retirado de seus ombros. Leonel nem esperou que Arman terminasse. Tudo isso era uma farsa. Ele já havia documentado e armazenado todas essas informações, tanto fisicamente quanto em sua mente. Os planos que ele tinha para cada família estavam em um nível completamente diferente, mas o que era mais divertido do que isso era o que ele faria primeiro. Com o pensamento, Leonel trouxe um minério poderoso que exalava uma grande pressão. Era um minério da 8ª dimensão, que só havia sido produzido nas terras de Morales, e é claro que ele o pegou sem pedir. Mas muito em breve eles entenderiam o porquê. Com um sorriso ele falou, respire ponto. Arman estremeceu de excitação e sua alma foi subitamente absorvida pelo orbe. Este minério era conhecido como minério de diamante de sangue. Era um nascido nas profundezas do combate espesso e do sangue, e carregava aspectos da força de sangue e da força da terra. Ironicamente, um minério que combinava perfeitamente com a arma do primeiro ancestral Taur. O minério explodiu e se expandiu, e logo um Arman totalmente blindado e, mais importante, coberto de carne apareceu. Este era o verdadeiro uso de respirar. Com um sacrifício adequado, uma alma que ele forçasse a se levantar ganharia permanência além do período de 24 horas. Quanto mais talentosa a alma, mais poderosa ela era, maior o sacrifício necessário. Este minério de diamante de sangue era na verdade muito mais do que Arman precisava, mas Leonel também poderia usar respirar como um proxy para fortalecer suas almas também. Quando o processo foi concluído, ele poderia decidir o nível de autonomia da nova construção. Se ele quisesse seu potencial de crescimento, teria que dar mais autonomia. Se ele quisesse muito mais sua força imediata e lealdade completa, então ele restringiria sua autonomia. No entanto, ele poderia mudar esses assuntos mais tarde, desde que o fizesse dentro de um determinado período de tempo. E claro, ele optou por restringir a autonomia de Arman. Leonel sorriu. Volte para sua família. Sim, rei. Arman saiu correndo sem nem mesmo olhar para os ancestrais de Morales. Leonel sorriu, erguendo a tábua de prata. Eu posso ressuscitar as pessoas com este tablet e elas estarão completas e inteiras. Ou posso ressuscitar pessoas com o sacrifício e minha força, caso em que elas estarão completamente sob meu controle. Acho que todos vocês se esqueceram. Eu quis dizer isso quando disse que estamos em uma posição invencível. Não importa quantos irmãos e irmãs abaixo do nível ancestral morram, desde que sejam Morales, posso trazê-los de volta. Os anciãos de Morales ficaram mais do que abalados pela última vez naquele dia. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.